noite, pessoal! Boa noite depois de um eclipse. Anda lá. Aqui foi massa, aqui foi massa. Vamos esperar o povo chegar, porque vocês estavam com saudade de mim, eu tenho certeza disso. Faz tempo que eu não apareço. Tá chegando o povo. Vamos lá, chegando, vamos chamando a galera. Tudo bom, pessoal? Vocês estavam com saudade de mim, não estavam? Estavam com saudade, que eu sei. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Só no YouTube. Só que hoje a gente decidiu. Doralice, vamos procurar, que é muito boa essa música, dito pelo não dito. Vamos lá atrás. Sérgio chegou, meu amigo, que vai ficar aqui comigo hoje. Antes de eu colocar o Sérgio aqui, eu quero só dar boa noite, sejam todos bem-vindos, tá certo? E a gente vai conversar hoje sobre o nosso ativismo, né? Na internet, na vida real e em todos os lugares que possamos fazer parte. Eu vou chamar o Sérgio para a gente começar aqui. Hoje, gente, eu joguei essa live em todo o canto. Eu vou adicionar o comentário aqui. Oi, amigo! Tá dando para ouvir bem? Você Tá. tá ouvindo bem minha voz? Da outra vez eu achei que a minha voz não ficou muito boa, então hoje eu botei isso aqui, ó, para ver se melhora. Melhorou? Minha tá boa também? Tá boa, tá boa. ótima. Tá Só que antes eu tava te vendo, agora eu não tô te vendo, só tô vendo a minha cara mesmo aqui, no quadrado de baixo. Você devia estar no quadrado de cima. Cadê você, mulher? Vou perguntar aí, vocês estão me vendo, pessoas? O pessoal tá vendo, será? Vamos ver se eles vão. Eu não sei mais como é que eu... Ai, peraí, que eu vou mandar o comentário para me poder fixar. E agora eu não sei mais como é que faz. Faz tempo que eu fiz live Faz tempo que eu fiz live aqui, que eu não sei mais nem como é que funciona o Instagram. Peraí. Pessoal, vão... Vê se você toca na tela, se vai mudar alguma coisa. De repente mudou, não sei. Eu tô me vendo e tô te vendo. Você tá vendo os dois? Será que eles também estão vendo? O Maicon falou que tá. Tá vendo os dois, Maicon? Tanto a Karina como eu. Se entrar e sair de novo, talvez seja isso. Eu vou sair para poder te ver melhor. Peraí, deixa eu ver. É assim mesmo. Se não tiver um bug tecnológico no começo das lives, já tô com orgulho, não é nossa live, não é mesmo? E aí, pessoal, seja bem-vindo. Eu vi que o Ricardo entrou aqui, o Maicon, a Crata, o Vitor. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. O Kaique. Sempre em moda. Adoro também a Brenda. Tá? Então, tem muita gente. Ai, gente, adoro você. Sim, os dois, ó, estão vendo. Mas eu vou chamar de novo ele, tá certo? Pessoal, enquanto ele chega, olha só, para facilitar a minha vida, tá certo? E a do Viúva, vocês quiserem fazer perguntas, façam na caixa de perguntas que tem aqui, ó. É um balãozinho com um ponto de interrogação, tá bom? Aí fica melhor para mim ver, porque quando faz aqui nos comentários, o YouTube eu consigo ver e botar. Mas no Instagram não, tá bom? No Instagram, se for pela caixa, fica mais fácil, tá certo? Vou aceitar de volta meu amiguinho, que hoje a gente vai falar bastante. Então, o Enzo chegou aí, o Georgia, Tazu, o Lucas. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Bom? Eu já aceitei a solicitação de Sérgio, mas por que não está aparecendo ele agora? Agora vai. Não. Ai, gente! Mas é isso mesmo. No começo é sempre assim, duvidoso e cabuloso. Eu vou chamar ele aqui de novo. Sérgio, eu vou te convidar e tu aceita o convite, tá? Já convidei. Aí eu tô... cara, ele conseguiu entrar. Agora eu não tô vendo, mas ele está... Consegui, mas eu não tô te vendo. Só que se todo mundo estiver vendo nós dois, não tem problema não. A gente pode seguir assim. Só que, de novo, tá a caixinha preta em cima, mas não tem problema não. A gente pode ir conversando. Se ficar gravado os dois, quando eu sair, quando eu sair, eu vi que nós dois estávamos aparecendo. Quando eu saí, porque deu um bug aqui no Instagram e ele repetiu a minha fala. Quando eu falei, você não está aparecendo, mas eu vou sair, tá bom, vou sair. Aí aparecemos nós dois, como se fosse a gravação já, entendeu? Não entendi por quê. Sim. Porque você está ouvindo? É coisa do Instagram bugado mesmo.
Mas vamos em frente, vamos conversar. Vamos em frente. Ó, essa live vai ficar salva no Instagram e eu vou jogar ela no YouTube também, certo, pessoal? Então, vai dar tudo certo. Vamos iniciar aqui, vou apresentar o Sérgio para quem não conhece. Sérgio Viúla, né? Ele é um herege, como eu. Ex-pastor evangélico, né? Ele conta essa história dele lá na live, lá no Bate-Papo Reto, no YouTube, vão lá depois, né? E escreve, professor de inglês, é muito, muito facetado, como diria minha professora de currículo. E hoje a gente veio aqui falar sobre ativismo, tanto LGBTQIA+, quanto ateísta. Mas, para começar, a gente vai falar sobre uma questão que pegou muita gente. Eu fiquei muito triste com essa situação dessa menina também, né, da questão da Carol Eller, né, que eu trouxe aqui o Viúla, justamente porque ele tem esse lugar de voz, né, dentro do ativismo LGBTQIA+. Então, eu sempre gosto de chamar quem entende do assunto, não é verdade? Viúla, pode falar, meu amigo. Muito obrigado. Já quero mandar um abração aqui para o Ricardo Oliveira, que já disse aqui, live nota 10, eu estou vendo aqui no comentário, a gente boa demais ele, cara. Ele falou que vinha e veio mesmo, hein? Sobre Carol Eller. Primeira coisa que a gente lamenta sempre que alguém morre, por causa de coisas estúpidas, principalmente como a opressão homofóbica que a família, que a igreja e outros, vamos dizer assim, dispositivos de controle social exercem sobre a pessoa. Então isso é lamentável. Mas, por outro lado, a gente tem também aí uma pessoa extremamente problemática, muito antes de se envolver com cura gay. A Carol Eller é aquela mesma mulher que uma vez disse que foi agredida num quiosque do Rio de Janeiro, num ataque homofóbico, quando ela estava com a namorada dela no quiosque. E depois foi provado que isso era mentira, que houve sim, da parte de um frequentador do quiosque, alguma palavra de assédio. As mulheres estão, infelizmente, muito acostumadas a ouvir isso. E nem por isso elas sacam arma e correm atrás de ninguém para dar tiro na cabeça de ninguém, né? E a Carol, segundo testemunhas, né, puxou arma, quis partir para cima do cara, e o cara tentou evitar o confronto durante um tempo, de acordo com as testemunhas que estavam lá no quiosque, com o levantamento da polícia. O Ricardo está ressaltando que era a prima da Cássia Eller, verdade. Mas não tem nada a ver com a prima, né? Não aprendeu nada com a prima. Agora vocês veem e entendem por que a mulher da Cássia Eller, a viúva, lutou para ficar com a guarda desse garoto, que era filho da Cássia Eller, e dela depois do casamento. E foi muito julgada. Agora vocês sabem aonde esse garoto ia ficar enfiado. Que inferno de família era essa? Dessa garota aí, dessa prima dela. Sim. E aí o que acontece? O cara tentou evitar o confronto, mas parece que ela insistiu. E aí ele deu umas porradas nela, como se diz no popular, né? Para dominar. Felizmente ela não atirou, né? Felizmente não houve nada mais grave, mas aí ela foi para a polícia se fazer, vamos dizer assim, de vítima de homofobia. Quando, na verdade, houve sim uma palavra de assédio, alguma coisa tipo, ai, como é que você pode ter uma mulher tão bonita assim? Alguma coisa assim, bem machocrata, né? Sim. Ridícula. Mas nada que fizesse uma pessoa sacar uma arma e matar alguém, né? E ela podia ter matado. Igual aquela outra doida lá, bolsonarista, que correu atrás daquele homem negro nas eleições, vocês lembram muito bem disso, né? Sim. E aí o que aconteceu? Exatamente. Então o que aconteceu é a polícia descartou o caso de homofobia, colocou, claro, ali alguma coisa que eu não sei qual, dentro da lei, que tinha a ver com essa briga, né? Teve agressão, ela realmente levou um soco e tal, então isso tudo ficou registrado, mas também ficou registrado que ela puxou a arma, etc. Aí a coisa abafou, porque ela estava usando uma pauta que ela desprezava, que era a luta contra a homofobia, para encobrir uma violência que ela também estava praticando no momento em que ela reagiu daquela maneira, né? Por isso, ninguém que fosse, vamos dizer assim, uma pessoa de bom senso no ativismo contra a homofobia, comprou esse barulho, porque percebeu-se logo que ela estava fazendo aquilo que os bolsonaristas dizem que as verdadeiras vítimas de homofobia fazem o tempo todo. Inventam crimes. E isso não é verdade. Os crimes estão aí. Ela, naquela hora, inventou essa história, né, de que foi um ataque homofóbico, que ela estava se protegendo. Foi desmentida. E aí caiu no esquecimento aquilo ali. Só que ela se envolveu com o bolsonarismo profundamente. Fez parte de campanha. Para vocês verem, ela ia ser vereadora, gente. Ela ia ser candidata a vereadora nas próximas eleições agora, municipais. Só que esse cartucho que os bolsonaristas tinham queimou antes.
ela se auto-queimou, na verdade, né? E o ato que ela cometeu. E aí o que aconteceu foi que, quando ela foi para um retiro espiritual, desses evangélicos que ficam aí falando de cura gay, massacrando LGBT, né? Com palavras que eu digo, né? Massacrando verbalmente, Sim. ela Terror embarcou nessa onda. né? Terror psicológico. Ela embarcou nessa onda, saiu de lá achando que ia deixar de ser lésbica, até anunciou isso. A partir de hoje eu vou deixar de ser lésbica e tal. Porque ela era assumida como lésbica. Mas é igual Holiday. É gay, mas fica combatendo o movimento LGBT, os direitos LGBT. É absurdo, né? Ela era do mesmo estirpe. Só que aí ela entrou numa depressão profunda, porque isso mexe com a cabeça da pessoa profundamente. Você querer levar uma pessoa a se auto-odiar ao ponto dela não querer mais ser ela mesma, só que ela não consegue ser outra, então ela começa a se sentir uma fracassada. Foi o que ela disse claramente na cartinha lá que ela deixou lá de despedida. Que ela cansou de lutar, que não dá mais para ela, é isso. E aí ela vai e põe fim à vida, com 30 e poucos anos de idade. Agora, olha só, se essa mulher não tivesse envolvido nada disso, se ela já sendo assumida como ela era, ela falasse, cara, vou viver a minha vida, se a minha família não aceita, dane-se. Se esses bolsonaristas e fundamentalistas não aceitam, dane-se. Vou cair fora e vou viver minha vida. Não foi o que fez a travesti Thalita? A travesti favorita do Feliciano, que ele vivia apresentando como tendo sido transformada, porque ele botou um terno nela, mandou tirar o cabelo, né? Deixar, de repente, pelo crescer. E agora era a ex-travesti Thalita. Só que a Thalita não foi besta. Quando ela viu onde ela se meteu, ela pulou fora, minha gente, e denunciou a corja toda. O Feliciano passou uma vergonha fenomenal com a Thalita. Linda, Thalita. Adorei o que ela fez. Tem no meu blog um post só sobre a história da Thalita. Do começo ao fim, com foto, com um monte de coisa. Depois até posso colocar aqui. O problema é que quem está usando... eu vou botar nos stories. Tá? É melhor, porque quem está usando o Instagram, se for no comentário, não consegue clicar e abrir. Só se for no computador e copiar e colar, né? Então, se você botar nos stories, já fica interessante. Eu vou fazer isso depois da live. E aí ela vai e morre por causa disso. Quando ela podia ter se assumir, ela já era assumida, ter saído desse meio, ter assumido o amor dela por outra mulher, ou por outras mulheres, como fez o Paulo Gustavo, como eu disse na minha live, logo depois que isso aconteceu na minha timeline. Tá lá a minha live também, quem quiser ver, 14 minutos só de conversa. Mas bem importante mesmo. O Paulo Gustavo fez um caminho diferente, assumiu quem ele era, viveu de bem com a família dele, a mãe dele é uma pessoa maravilhosa, só teve a ganhar. Infelizmente perdeu o filho para a Covid, que podia ter sido evitada se o Bolsonaro tivesse comprado vacina. Exato. É bem diferente de uma pessoa colocar fim à vida. Ele lutou para viver, entende? E agora que ele não está mais aqui, o Thales cuida dos 2 filhos muito bem, e com os 2 lados dos avós, uma verdadeira família. Família essa que o Congresso, na semana em que essa garota não vou dizer nem a palavra, o Congresso estava aprovando na comissão de família e etc, etc, tem vários nomes lá, essa comissão, uma tentativa, vamos dizer assim, um artifício, vamos dizer assim, para tentar impedir o direito ao casamento LGBT, que já existe, gente, há 12 anos. Exato. Não começou ontem, não. É há 12 anos o povo está casando, entendeu? E está casando e sendo feliz e criando filho, etc. E ninguém está perdendo nada com isso. Aí esses capetas dessas igrejas fundamentalistas vão lá e fazem aquele show todo. As pessoas acham que o casamento já foi abolido. Não foi não, meu bem. Quem estiver sapateando e cantando Canta Lá Balaia, Sorulhanda Laias, está cantando cedo, entendeu? Porque esse negócio ainda vai ter que passar por 2 comissões, inclusive de Constituição e Justiça, tá? Depois disso, ela vai ter que passar pela Câmara, pelo Senado, e se for declarado inconstitucional, não vai para frente. Não vai para frente. Então, e é inconstitucional. A própria OAB já declarou isso, que é inconstitucional. Entendeu? Mas é só isso que eles sabem fazer. Inferno na cabeça dos outros. É só isso que eles sabem fazer. Com a cura gay, então, gente, tem gente que passa por cura gay e não leva choque. Eu, por exemplo, passei por isso, não levei choque, nada disso. Mas tem gente que leva choque. Tem gente que fica em jejum compulsório, sabe? É um absurdo total. Vocês souberam desse sítio que foi, vamos dizer assim, estourado aqui no Rio de Janeiro? Um centro de recuperação, entre aspas, que era de um casal de pastores, e eles tinham gente acorrentada à cama. Tinha até gente autista acorrentada à cama. Para vocês terem uma ideia, cama sem colchão,
só cimento, sem travesseiro, sem comida praticamente o dia inteiro. E no meio dessa gente tinha um monte de gente gay também. Vocês acham que não tinha? Claro que tinha. E descobriram depois, a polícia, quando foi pesquisando, que quem devia estar lá não estava lá, internado pela família. Estava em outro centro, sem a família nem saber. Agora, que famílias são essas que nem sabem onde estão os familiares deles, que eles supostamente internaram num lugar desse? Não verificam nada, não checam nada. Mas sabe qual é a artimanha? E eu já vou te passar a palavra de volta agora, Karina, que se deixar eu vou emendando. Sabe qual é a artimanha? Esses pastores dizem o seguinte: não dá bola para o que o teu filho viciado vai falar, ou gay, ou qualquer coisa que tiver ali naquele centro de recuperação. Porque eles vão fazer tudo para fugir do tratamento. Aí o cara pode dizer: olha, me bateram, me deixaram sem comida, me deram um choque, qualquer coisa a família fica. Isso deve ser invenção. O pastor não vai mentir. Ele sim que usou uma droga, ele sim que deu a bunda, esse aí deve estar mentindo. Entendeu? Não, minha gente. Centro de recuperação dessas igrejas é casa de tortura, na maioria das vezes, ou pelo menos de serviço forçado. Um monte deles, eu tenho um amigo que foi para centro de recuperação da igreja da Lagoinha, ele era obrigado a vender uma certa cota de coisas em ônibus, como essas canetinhas, balinha, não sei o quê, e depois, inclusive, obrigado a pedir esmola, porque o centro de recuperação queria dinheiro. E ele super maltratado lá, não podia levantar a voz, porque tem a hierarquia, e se você se rebela contra isso, você é torturado, você é colocado de castigo de alguma forma. Tortura não é só você botar alguém num pau de arara e jogar água, não, entendeu? Tem muita coisa que é tortura. E a psicológica é a que vem primeiro, e é a que permanece ali o tempo todo. Então a pessoa não pode sair de lá bem. E outra coisa, o que tanto incomoda tanta gente se um homem ama outro homem, ou se ama uma mulher, ou se até ama os dois? Tem gente que não ama nenhum dos dois e foda-se. Não é verdade? Por que isso incomoda tanta gente? O que tem na cabeça desses neuróticos para ficar querendo fiscalizar a bunda alheia? Entendeu? Não dá para entender. E quando eu falo isso, eu estou generalizando. Estou falando de homem, de mulher, de travesti, de transexual, porque estou falando de homem cisgênero, homem transgênero, mulher cisgênero, mulher transgênero, gay, lésbica, bissexual, pan, o diabo a quatro. Entendeu? Vale inclusive hétero. Inclusive hétero. Porque hétero nenhum ia deixar de ser hétero tomando choque na cara. Não é verdade? Exato. Hétero nenhum. Ele ia se tornar um hétero maluco, não um gay. Entendeu? Exato. E é o que acontece com esses gays. Eles se tornam gays malucos, não héteros. E a maluquice chega ao ponto daquilo que a gente viu, ó, contra si mesma. Foi o que aconteceu com ela. Triste. É verdade. Como eu te falei, estou passando a palavra de volta para você. É muito triste. Eu fiquei triste mesmo com essa notícia, porque, meu irmão, a que ponto chega o terror psicológico, a manipulação, né? Isso aí. Para a pessoa fazer o que ela fez, tá ligado? Exatamente. E ela é uma que é famosa, né? E apareceu. Independente do caráter dela, que é duvidoso, da minha opinião, tá? Sim, sim. Ela é uma pessoa, e é uma pessoa que só passou por isso porque isso faz parte da nossa sociedade. Então, isso é um problema que tem que ser extirpado. Essa coisa de cura gay tem que ser banida. Gente, o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, né, antes desse aí e do Trump, ele pediu para banirem isso. Ele conversou seriamente sobre cura gay, que isso tinha que ser banido dos Estados Unidos. Só que ele não pode banir isso por canetada presidencial, entendeu? Agora, no Brasil, nós felizmente temos um Conselho Federal de Psicologia muito forte, muito corajoso. Porque teve uma fase em que essa mesma bancada evangélica tentou normalizar e até legalizar, né, essa coisa da cura gay e não conseguiu, porque eles queriam obrigar o CFP a reconhecer que aquilo existe. E não existe. E o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, se recusou terminantemente, explicou por quê, deu as razões científicas, todas as razões. E não é só o Conselho Federal de Psicologia que pensa assim. O Conselho Federal de Psiquiatria também pensa assim. O de Serviço Social também pensa assim. Entendeu? E assim vai. Manda brasa, Catarina, o que você deseja falar assim, ou perguntar? Você falou muitas coisas aí, muito interessante. A minha voz está baixa, agora está boa? É porque se eu tirar o fone vai ficar um eco. Está mais alto agora? Fica, por isso que eu botei o meu também. Eu vou falar assim. Se tiver baixo, avisa aí. Agora acho que está melhor. Em Acrata, dá um ok, Acrata. Assim, o Viola falou várias coisas e tudo remete realmente, né, a como a religião, ela impõe socialmente, tá entendendo? Sua doutrina, seus dogmas, suas verdades. E nisso tá o que
a ideia de família, a ideia de ser mulher, ser homem, a ideia de estar no mundo, né? Ela quer lhe dizer como você deve ser, agir e viver. E isso, né, fere qualquer ser humano, porque vai me anular como ser pensante, ser autônomo que constrói sua própria vida e história, né? E isso também e também somos seres políticos, né? Porque é importante a gente frisar isso, porque assim, mas o ateísmo não pode se misturar com política. Mas se você luta por um Estado laico, então, meu amigo e minha amiga, você está fazendo, né, política, tá entendendo? Quando você se diz, eu sou ateu em uma sociedade cristã, judaico-cristã, como a nossa, né, que os neopentecostais estão aí realmente invadindo a política, então não tem como nós, ateus, né, não começarmos a invadir esse campo também, tá entendendo? Não tem como. A gente tem que se colocar, porque assim, é muito sério, gente. Por mais que vocês não percebam, mas a gente que está na internet, eu recebo DM, é no WhatsApp, é aqui, é em todo canto, pessoas falando que sofrem, seja pela família, seja na igreja, porque não podem ser o que são. Principalmente quando são da comunidade LGBTQIA+. Tá entendendo? Assim, você é ateu e ainda é LGBT. É o dobro do preconceito que você sofre. Isso aí. Não é? Enquanto muitos ateus estão aí dizendo que a gente tem que ser neutro, a bancada evangélica está lá, querendo tirar direitos das minorias. Né? É isso aí. Está lá firme e forte. E ainda banalizando esse tipo de terror psicológico, a manipulação. Tá entendendo? Isso É complicado. E tem uma coisa, muitas vezes a gente fica assim, mas os ateus podem ter pontos de vista diferentes sobre a política. Sim, mas deve haver uma coisa que nos una a todos, independente do nosso ponto de vista político. E o nome dessa coisa é direitos fundamentais do ser humano. Simples assim. Simples assim. Então pode haver um ateu que simpatiza mais com a direita, mas uma direita inteligente. Eu não estou falando Bolsonaro, gente. Que associaram Bolsonaro à direita e a direita a Bolsonaro. Tem direita mais inteligente do que isso. Vamos, né? Isso aí é extrema-direita. Eu concordo contigo. A gente tem que dizer que hoje a extrema-direita no Brasil está se criando. E os fachos estão brotando aí. Então não tem como a gente ficar calado. Porque se a gente ficar calado, quem vai, é a gente. E aí, ateu que for extrema-direita não vai ser meu amigo. Dane-se ser ateu. Entendeu? Não vai ser meu amigo. Eu sou de extrema-direita. Então, meu filho, você precisa de cura. Cura mental. Você está com algum problema muito grave para não enxergar que a extrema-direita só sabe devastar. É falta de caráter, na minha opinião mesmo. A mesma coisa se o cara for de uma extrema-esquerda, daquele tipo que incensa Stalin matando 70 milhões. Sim. Ou que fica olhando para Cuba, achando que é um paraíso no tempo da Revolução, que eu digo, né? Quando tinha campo de trabalho forçado para gay. Não vai colar comigo, mas não vai colar mesmo. Agora, a pessoa pode ser direita, a pessoa pode ser esquerda, a pessoa pode ser centro-direita, centro-esquerda. A pessoa pode ter uma visão anarquista da vida, não tem problema nenhum com isso, entendeu? Ela é comunista, mas ela é aquele comunista que já entendeu que nem tudo é só luta de classes, porque essa luta de classes é perpassada por identidades, é perpassada por várias outras questões que não são só proletariado ou patronado. Não é só isso. Esse comunista, ele pode contribuir muito, se ele tiver essa visão. A mesma coisa, um cara mais liberal, que de repente vai pensar, de repente, coisas com as quais eu não concordo tanto. E eu vou discutir com ele essas coisas, dentro dessa economia, por exemplo, liberal e tal. Mas ele tem que ter, para conversar comigo, como de igual para igual, pelo menos este mínimo, que é o humanismo. Este é o mínimo. Ele tem que ter valorizar de alguma forma os direitos fundamentais do ser humano. Ele não pode, em nome de qualquer que seja a ideologia, dizer, dane-se se vai morrer 200 mil, a nossa pauta vai ser imposta. Não, não vai ser meu amigo, não vai conversar comigo.
Agora, ele pode ser direita, esquerda, centro-direita ou qualquer outro que não seja dos extremos, nem de um lado nem do outro, e ele pode colaborar muito. E aí o ateu vota em que ele preferir. Eu vou votar naquele ateu ali, que é de direita porque eu também sou, naquele ali que é de esquerda porque eu também sou. Mas aí nós não vamos nos preocupar com o fato de que ou um lado ou outro vai atacar direitos básicos do ser humano, que são esse que você acabou de falar, direito à autoexpressão, direito a formar uma família de acordo com a sua orientação sexual, o seu desejo. Então você não é obrigado a casar com uma mulher só porque você é homem, porque isso não faz parte da visão humanista mais ampla. Isso aí é dogmático, religioso, entende? Isso é uma tradição baseada em religião. Então, se é um homem e gosta de outro homem, case-se, não tem problema. Se quiserem, também não são obrigados. Podem passar a vida inteira sem casar, podem até montar outros esquemas familiares, não é? Cada um na sua. Mas ele tem o direito de se autodeterminar. Esse é um direito básico, entendeu? Outra coisa que é básica, educação para todo mundo, emprego para todo mundo. Como é que o emprego está dentro de um quadro de igualdade? Se eu, por exemplo, homem branco cis, chegando numa empresa, vou ter preferência, de repente, sobre um homem também branco, só que trans. Porque se for um homem negro e trans, podem dizer, mas pode ter sido por causa do racismo. E estão certos, pode ter sido mesmo, pode ter sido as duas coisas, inclusive. Mas vamos supor que esse homem branco tem a mesma característica que eu, só é trans, não é cis. A mesma idade, tudo igual. Se essa empresa me dá preferência porque eu sou um homem cis, já está colocado aí um viés discriminatório em cima de identidade de gênero. Entende? E se eles não me aceitam, porque apesar de eu me encaixar muito bem como aquele homem trans também se encaixaria, eles preferem um hétero, já está aí colocado um viés homofóbico. Entendeu? E assim vai. Então não é só uma questão de luta de classes, também não é só uma questão de dar uma maquiada nas coisas. Vamos só dar uma melhorada aqui, tipo, olha, vamos deixar o mercado fazer o que quiser, dane se eles estão acabando com a Amazônia, se eles estão, sabe, cobrando juros absurdos, se eles estão dando aos bilionários a chance de poluir o planeta com seus jatinhos para cima e para baixo o tempo todo, numa quantidade que ultrapassa centenas de carros trabalhando ao mesmo tempo, e assim vai. Deixa para lá, desde que a gente possa dar para o pobre o mínimo. O pobre tem que ter direito a pagar as suas continhas ali, comprar sua comidinha ali, pagar seu aluguel. Mas esse pobre continua precarizado, porque ele continua, se ficar doente, correndo o risco de não conseguir trabalhar para pagar esse aluguel e parar no meio da rua. Como tem aqui agora, como disse bem uma amiga minha ontem, relembrando, a Eloa, mais de 8 mil pessoas morando nas ruas do Rio de Janeiro. Eu acho que esse número, inclusive, está subestimado. Porque já teve época que está subestimado. Teve época que já se falava em 13 mil. Eu não acredito que sejam só 8. Mas vamos pegar esse 8 pelo menos. O que são 8 mil pessoas morando numa rua? Você imagina uma mulher menstruando, morando na rua. Imagine isso. Não é pesado, Karina? Você que é mulher, pense em você aí. No seu período, você está em casa, você tem seu chuveiro, você tem seu banheiro. Se bobear, tem até sua duchinha do lado do vasinho ali para você. Você tem o seu absorvente, ou o seu... pode ser outro qualquer, pode ser um Tampax, pode ser um Sempre Livre, são diferentes. Você tem ali, entendeu? Toma o seu banho e tal, tá perfumado, tá cheirosa, gostosa, maravilhosa. Essa mulher, se ficar suja de sangue e não puder se lavar, ainda vai atrair, quando estiver dormindo, baratas e ratos e outras coisas pro corpo dela. Isso é justo? Dá para aceitar um filho da puta alugando metade da ilha de Fernando de Noronha para fazer um casamentinho lá de não sei quantas centenas de milhões de reais, com isso acontecendo no Rio, São Paulo e em outras cidades. Belo Horizonte, que é uma cidade linda, quando eu fui a última vez lá, fiquei abismado com o número de pessoas já morando na rua. Não dá, gente. Tem alguma coisa errada com a sociedade quando você acha que o outro que tem isso tudo tem mérito e aquele que está na rua merece aquilo ali também, porque não se esforçou. É mentira. Eu posso ficar doente hoje. E se eu não tiver o Estado, de alguma forma, para garantir o meu direito à previdência, pelo menos para ter aquela licença médica, eu também vou morar no meio da rua se bobear. Mas você tem casa própria. Cara, felizmente eu tenho. Mas você imagina, no mínimo, eu aqui nessa casa sem água e sem luz porque não posso pagar. Porque fiquei desamparado. O que vai adiantar eu ter só um teto e 4 paredes, se dentro da minha casa não tem água, não tem comida, não tem o básico, as coisas de higiene que eu preciso?
E isso pode acontecer se você ficar desempregado, caso você seja uma pessoa que depende do seu salário. E sabe quando é que você depende do seu salário? Quando no dia 10, tu já está torcendo para chegar o dia 30. Você já é o maior dependente do seu salário possível. Agora, você pode ser um dependente do salário com um pouco mais de folga. Se eu ficar desempregado 6 meses, eu tenho uma economia aqui, 1 ano, 2 anos. Mas, meu amigo, se você não pode parar de trabalhar para sempre e viver numa boa, você não é uma Kardashian, você está fodido. Você tem que olhar para a política e economia sim. E você tem que pensar assim, que você não pode ficar elegendo gente para te ferrar. Gente que, esse congresso que está lá discutindo essa palhaçada de querer tirar o casamento LGBT como direito das pessoas, é o mesmo congresso que devia estar discutindo inteligência artificial e futuro do mercado de trabalho. Era isso que eles deviam estar pensando. Eles deviam estar pensando agora em investimento científico para a prevenção de doenças que já estão previstas pelos cientistas, de virarem pandemia possivelmente no futuro. E eles não estão fazendo nada. Nada. A questão do clima, né? A Amazônia está aí na seca, né? Disse tudo. Continua, Karina. Vai nessa pegada. Isso que você falou. Vai assim, lá. Pronto. O Mago do Realismo, não sei se tu conhece, ele mora em Manaus, eu estava passando com ele. Assim, tá um caos. E o prefeito tá onde? Na academia. Tá entendendo? Para você ver. E assim, Lembra do Eduardo Leite, lá do Rio... Lembra do Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul? Deu 40 milhões em incentivos para aquela vinícola Aurora que fazia uso de trabalho escravo. Logo depois das enchentes do Rio Grande do Sul, tu acredita? E o povo precisando de casa. Olha, isso aí. Uma coisa que eu quero frisar aqui, né? Deixa eu falar assim, porque tá baixo. Uma coisa que eu quero frisar é que, assim, o povo vai entrar e vai dizer, oxe, não tem nada a ver com ateísmo. Tem tudo a ver com ateísmo. Sabe por quê? Porque quem faz com que a sociedade fique paralisada e amorfa, todo esse caos, é a religião. Tá entendendo? Fazendo com que as pessoas não encarem a realidade, nossa materialidade, nossa objetividade material, pensando num paraíso que não existe, tá entendendo? Banalizando as crises que a gente vive hoje. Isso aí. E pior, forçando os outros a viver nessa miséria também. Isso aí. Tá entendendo? Pelo lucro e pela manipulação das massas e o poder, porque é poder. A luta da igreja é uma luta política, tá entendendo? É isso mesmo. A luta da igreja é sempre política. Você pode até não querer se envolver na política, por livre e espontânea vontade, mas você é peão dessa galera. É verdade. Tá peão nesse tabuleiro. E uma coisa, Karina, eu acrescento mais, porque eu entendo que você falou em igreja, está falando em religião de modo geral. Aqui no nosso caso, a igreja católica e evangélica. Mas você vê os islâmicos, aí, né? Os islâmicos são a mesma coisa. Né? Os judeus são a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Tanto que está acontecendo o que está acontecendo, né? Mas os budistas são mais descolados. No Brasil, talvez, eles são um pouco mais descolados dessa coisa. Mas lá no Tibete, o Dalai Lama é uma figura política, não é só religiosa. Tanto que ele já recebeu até o Prêmio Nobel da Paz porque ele estava lutando pela independência do seu país lá. A soberania, mas sem violência. Entendeu? Quer dizer, tudo passa pela política, não tem como. Porque a única alternativa à política é a guerra, gente. Que é o que está acontecendo agora lá com Hamas e Israel. Não tem como conversar, os judeus não querem falar com a gente, só sabem ferrar a gente, vamos explodir uma bomba ali, porque aí vai chamar atenção. Tá errado? Tá errado, porque terrorismo tá errado, como eu acabei de falar ainda agora, direitos humanos, gente, no mínimo. E isso viola os direitos das pessoas. O direito à vida, que é o principal, inclusive. Mas, às vezes, é a única alternativa de quem não tem mais com quem falar. Entendeu? É fazer guerra. Para evitar a guerra, a gente tem que abrir o diálogo. A gente tem que botar as pessoas para conversar, mas conversar sério. Não adianta aquele trabalho todo que a gente viu aí na década de 90, sei lá, 80, até antes, em que tentava se colocar Yasser Arafat, que era o líder dos palestinos, com o primeiro-ministro de Israel, o que fosse, para conversar, se depois que eles conversaram e algum acordo foi estabelecido, não foi cumprido. E não foi cumprido por que parte? Não foi cumprido pelo povo, pelo governo, não o povo, pelo governo de Israel. Que invadiu terras palestinas. Sim. É o Estado que invadiu terras palestinas. Agora, olha que loucura. Eles estão usando argumentos religiosos para dizer que aquela terra é deles, portanto, eles podem exterminar os palestinos. E os palestinos também reagiram a eles porque eles profanaram uma mesquita.
Então, veja, Sim. claro que eles já reagiram várias vezes por outros motivos, mas Sim, sim. ter profanado uma mesquita gerou aquela reação que vocês viram horrorosa. Sim. É tudo poder, mas a religião está ali no meio, servindo de interface. É É ela que argamassa. está tornando a argamassa, exatamente, que mantém essa coluna em pé. Então a gente precisa questionar isso. E aí o Mateu que Com fala certeza. assim, não, eu não gosto de pensar em política, eu não gosto de me envolver em política, porque o ateísmo é só a consciência, sei lá, a convicção de que Deus não existe ou que não temos Descrença. prova para acreditar nele. É a descrença. Meu amor, se a tua vida é só descrença, coitado de você. Coitado de você. A vida não pode ser só descrença. A vida tem que ter arte, a vida tem que ter sexo, a vida tem que ter. Não é bom? Tem que ter trabalho, a vida tem que ter garantias, como de residência, aposentadoria, saúde. Desculpa, eu estou botando coisa aqui das minhas aulas. Você sabe, de saúde, etc. Entendeu? É isso. Então não dá para você dizer, mas ser ateu é só não acreditar em Deus. E aí você faz o quê? Você não come? Você não bebe? Você não trepa? Você não vai a um cinema? Você não vai a um show? Você não paga contas? Você não paga imposto de renda? Deixa de ser imbecil. Tudo isso passa pela política, cacete. Tudo isso. Exato. Que até o direito de trepar, eles querem mandar. Ou você acha que se eu chegar com meu marido lá na Palestina e disser que nós somos um casal, nós vamos ser respeitados? Nós vamos ser mortos na hora. Porque aquela política está baseada num fundamentalismo religioso. Em Israel, nós não seremos. Israel já tem uma outra postura, que é a de, nesse aspecto, ser mais liberal. Só que os sionistas que estão lá e fundamentalistas do judaísmo, que ficam fazendo essas alegações de que a terra é deles, etc., também já estão querendo mudar isso. E o próprio Netanyahu já quis fazer mudanças no Supremo Tribunal de Israel. Sim. Que é quem ainda pode dar uma segurada na loucura dessa gente. Entendeu? É um e aqui tá virando. safado. O povo faz, o que é que tem a ver? Mas aqui tá assim, gente. A galera tá se inspirando nesse Estado sionista. Aqui no Brasil. Bolsonaro se inspira em Israel. Né? A galera tá aí gozando porque Israel, entendesse? Aí a gente não pode falar, não pode. Tem gente que acha, Karina, que se os judeus voltarem a construir o templo que eles tinham no tempo de Davi e Salomão. Davi preparou, né, a obra. Salomão é que executou. Supostamente, tá, gente? Porque isso também pode não ser tão fiel à história, não. Pode ter muito mito aí. Mas supostamente Salomão é que construiu. Eles estão muito crentes, acha que se Israel voltar para ali e montar o templo de novo, Jesus volta. Mas qual é o problema? Tem a mesquita de Omar lá. Como é que você vai construir o templo no lugar que está a mesquita hoje? Você vai ter que explodir a mesquita. Aí tu vai criar problema com mais de 1 bilhão de pessoas dispostas a morrer pela sua fé? Não, você não vai querer fazer isso. Então Israel fica pelas beiradas. Pelas beiradas. A única parte que eles têm do templo, que aí já não é nem o original de Salomão, é o que já foi reformado depois pelos romanos e tal, aquela época, derrubado também, né? Um pedaço é o Muro das Lamentações. Esse é o único pedaço que ficou, depois que os romanos colocaram tudo abaixo. Por causa de uma rebelião dos judeus, inclusive. Senão não teriam derrubado. Aí as pessoas ficam acreditando que se o templo for reerguido, talvez Jesus volte. Mas, gente, Jesus não tem nada a ver com o cerimonialismo judaico. Pelo contrário, ele mesmo, toda vez que pôde, questionou esse cerimonialismo. Sim. Toda vez que pôde, ele questionou, entendeu? Ele falou, derrubar esse templo em 3 dias eu erguerei de volta, falando de si mesmo, supostamente. E desprezando aquele templo ali, no sentido de que aquilo ali não era, aquilo ali era só uma sombra do real. Na interpretação, né, da igreja evangélica mais tradicionalmente, na mitologia cristã, exatamente. Sim, entendeu? Sim. Ele sempre questionou. Aí quando estavam lá dando oferta e dízimo, ele falou, vocês ficam dando dízimo até da hortelã que vocês plantam, até do coentro que vocês colhem na porra do quintal de vocês. Mas essa mulher aqui, coitada miserável, quase uma indigente moradora de rua, quase, que deu uma moedinha ou duas, deu mais do que vocês todos, porque ela deu do que faltava. Aí já tem pastor que aproveita essa fala, que ele estava questionando o sistema de oferta, para dizer, por isso, irmão, dê tudo o que você tem. Aquela mulher só tinha 2 moedinhas, se você tiver 5, dê 5. Tem 10, dê 10. Tem 1000, dê 1000. Dê tudo. E aí fica essa pastorada comendo nesse, sabe, comendo nesse prato. Mas o que Jesus estava questionando era o próprio sistema de oferta do templo. E, aliás, oferta no templo não era dinheiro simplesmente ali colocado para pastor ficar andando de jatinho.
era comida mesmo. Os caras davam ovelha, que era morta ali, fazia, Sim. assava, o sacerdote comia, a família também. Tinha uma parte que era só de Jeová, mas eles também comiam daquilo ali. Gente, não tem diferença praticamente nenhuma, exceto pelas crenças, mas a prática é muito parecida com o que se faz num centro de candomblé. Quando você sacrifica algum animal, prepara uma comida com aquilo tudo ali e todo mundo come. É um churrasco, é uma feijoada de preto velho, sabe? É isso aí. Os judeus não inventaram nada. Eles copiaram dos povos vizinhos essa ideia de que você ofertava para Deus e comia daquilo que você deu. Entendeu? É a mesma coisa. Aí ficam os crentes dizendo, mas isso é horrível, porque eles sacrificam essas coisas para os orixás e depois comem. Ué, tu tá achando que se o templo for reerguido, vai acontecer o quê? Eles vão voltar a matar a ovelha, cordeiro, essa coisa toda para ficar sustentando o sacerdote. Só que nenhum judeu faz mais isso. Por que não faz mais isso? Porque só pode fazer isso se tiver o templo ali em Jerusalém. Como não tem, só tem sinagoga, que são casas de oração. O dia de Macedo não vale, né? Então só é ouro. Não vale. Na verdade, para Jeová, no Velho Testamento, se você fizesse esse sacrifício em qualquer outro lugar, tu podia ser até morto. Porque era profanação. Entendeu? Entendeu? Então, olha o que Moisés... E não pense que isso foi à toa. Olha a inteligência de Moisés. Vou criar um sistema, se é que existiu, tá? Porque isso pode ser tudo mito. É mitologia. Vamos deixar que ele está agora inventaram... na viagem da mitologia, hein, gente? Só que, assim, os sacerdotes que inventaram isso atribuem a ele. Então, eu vou falar como se fosse ele, mas eu duvido também que seja ele. Então, vamos lá. Moisés vai lá, monta esse esquema sacerdotal. Quem vai ser sacerdote? Vai ser a tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? A tribo dele. Quem vai ser o sumo sacerdote? Arão. Quem era Arão? O irmão dele. E quem vão ser os sacerdotes sob o comando desse sumo sacerdote? Vão ser os filhos de Arão, que são os sobrinhos dele. E aí, quem vai ser o ajudante? Quem vai ser o ajudante do sacerdote? O levita, que é o povo de Levi, né? Da tribo de Levi. E quem são eles? Parentes dele. Ele montou um esquema nepotista, aonde o sacerdote e toda aquela turma que servia junto com ele era tudo da família e da tribo dele. E eles tinham um poder muito grande, porque até mesmo para ter um rei Israel, o sumo sacerdote deveria ungí-lo. Às vezes não acontecia do sumo sacerdote fazer, via um profeta e fazia, como foi Samuel com Saul e depois com Davi. Mas essa era a ideia. E o rei tinha que ofertar ao sumo sacerdote. Davi teve épocas que dizem que ele matou centenas e até milhares de ovelhas e de bois para ofertar. Na verdade, ele levou para lá para ser morto, né? Por isso que tinha que ter tanta gente. Tu imagina o trabalho feito por homens com facas primitivas, né? Não é como hoje em dia. De matar centenas de milhares de ovelhas porque o rei cismou que vai dar uma oferta especial hoje. Era trabalho que não acabava mais um cheiro de sangue, um fedor de queimado, uma coisa que se você olhasse sem saber que aquilo ali era o templo de Deus, você ia dizer, isso aqui só pode ser diabólico. Isso aqui parece uma câmara de tortura. Mas os crentes ficam, sabe, assim, romantizando isso de um jeito maravilhoso, né? Parece uma coisa linda. Não tem nada de lindo, não. É cruento, é ridículo. É absurdo. Hoje seria considerado abuso, talvez, fazer um negócio como esse aí. Entendeu? Mas eles estão lá esperando... banalização mesmo, né? Mas eles estão lá esperando que esse templo volte a ser construído para que Jesus possa voltar. Como se ele dependesse do templo para voltar, né? Aí são interpretações que se fazem da Bíblia, né? Tem várias, inclusive. Várias. Tem gente que acredita que ele vai voltar visivelmente. Tem gente que acha que ele vai voltar secretamente. Tem gente que acha que ele vai voltar secretamente para tirar o povo dele. Depois vai aparecer visivelmente. Tem de tudo, minha gente. E é essa gente que quer ditar como é que eu vou viver, ou como é que vocês vão viver. Agora, pode um ateu, sabendo que isso está tudo aí, envolvido com política, com economia, com um monte de coisa, se furtar a participação na vida política? Não pode. Tem que votar certo, tem que esclarecer as pessoas. Quando vê que tem um candidato safado que está fazendo uso desse tipo de coisa para se promover e que está errado, por vários outros motivos, inclusive, denuncia, fala. Sabe, não se cala. Agora, não adianta ficar só, eu sou esquerda, eu sou direita. O que essa direita ou essa esquerda estão promovendo? É isso que interessa. Exato. O que eles estão promovendo, o que eles estão combatendo também. Tem que combater a fome? Tem. Mas tem que promover a ascensão social.
Não adianta o cara ficar dependendo eternamente das migalhas que caem na mesa do seu Senhor, como disse a mulher cananeia para Jesus. Entendeu? Não dá. Sim. E, Não dá. assim, essa questão de se descolar, né, desse falso moralismo cristão, dessa Isso. moralidade, né, dessa cristandade, né? Porque quando você Isso. consegue se descolar dessa moralidade, você consegue Isso. perceber a realidade. Isso aí. E essa realidade, né, ela não é justa, ela é cruel por vezes, só que é nessa realidade que a gente vive, saca? E é a partir dessa percepção que existem pessoas e hierarquias que me oprimem, é que eu posso lutar contra isso. Exatamente. E às vezes, quem está fechado com o opressor, e é parte dessa opressão, é a pessoa em quem mais essa pessoa confia. É o pastor dela, é o padre dela. Pode ser até um professor dela, porque tem professores também que ficam fazendo campanha para gente do mal aí. E do mal mesmo, tipo Bolsonaro, por exemplo. Para mim, aquilo ali não presta. Do mal, do maléfico. Agora, uma outra coisa que a gente poderia comentar também, já que a gente fez essa pegada da questão LGBT no começo e tal, a gente podia falar um pouquinho sobre Jair Renan. Porque muita gente tem falado, né, sobre Jair Renan. Palavra que tu tá mais por dentro. De uma certa forma debochada. E sim, tem lugar para o deboche nessa história? Tem, porque o pai dele dizia que preferia um filho morto a um filho gay. Aliás, a família da Carol Heller conseguiu isso, né? Se eles preferiam uma filha morta a uma filha gay, agora eles têm um cadáver para enterrar. Tá? E a culpa é deles também. Por causa de todo o discurso que essa garota ouviu desde que era pequena. Que a Carol não nasceu grande, não, gente. Ela nasceu bebezinha, que mamava no peito, que cresceu, sabe, tentando fazer desenho para cobrir ali os pontinhos, até aprender a fazer letrinha e ler coisinhas. Ela não foi essa pessoa que, de repente, se tornou uma bolsonarista doida da noite para o dia, não. Ali teve muito discurso familiar e religioso, além do político também depois, para tornar aquela pessoa daquele jeito. Tem um contexto ali também. Então, Jair Renan vem de um contexto assim também. Pai repressor, fica o tempo todo desprezando mulheres, desprezando gays, desprezando negros, desprezando um monte de gente. Só ele, com aquela macheza ridícula dele, porque ser macho não é ridículo, tá, gente? Ser machista é. Mas aquela macheza dele ridícula, troglodita, nojenta, que eu não sei como é que uma mulher deita embaixo do homem daquele ou em cima dele, ou de lado, onde for, não consigo imaginar. Aí chega ele, não é? Aí chega ele e começa a oprimir os filhos com relação a isso. Tem dois, supostamente. Vou botar um supostamente aqui que eu não posso. Vamos botar o supostamente para o processo. Provar, mas a gente sabe, né? Tá lá, dois. Tá o Carluxo, que sempre foi alvo de deboche por causa disso, e tá agora o Renan, o Jair Renan. Essa história toda, muita gente não entende que esse suposto ex-namorado dele está denunciando essas coisas, inclusive o caso deles, não é por outro motivo, é para se proteger da repercussão que os supostos crimes cometidos por Jair Renan vai ter. Porque qual é a pergunta da polícia? Como é que você era assessor dele e você não sabia dessas coisas criminosas aqui acontecendo? Tu estava envolvido? E aí ele tem que dizer o seguinte, não, peraí. Eu não era assessor de verdade. Isso era só uma cortina de fumaça. A gente era namorado. Mas sabe aquela coisa do quem é esse cara aí? É meu primo. Sabe, que muita gente fazia no passado. Chegava numa cidade que ninguém conhecia. É meu primo. É meu sobrinho. Entendeu? E aí era namorado, na verdade, morava junto e tudo, porque tinha medo de ser agredido naquele lugar. Foi o que eles fizeram, provavelmente. Vamos dizer que tu é meu assessor, porque tu anda comigo para tudo que é lado, não tem problema, ninguém vai desconfiar de nada. Isso é o que supostamente está sendo dito aí pelo próprio cara, né? O tal do... Esqueci o nome dele agora. Tem um nome engraçado. Pupi. Diego Pupi. Diego Pupi, acho que é isso. Então, o Pupi estava contando isso para poder tirar o dele da reta. No sentido de que eu não tenho nada a ver com supostos crimes cometidos por ele e pela família dele. A única coisa que eu era lá era o namorado dele. Mas para não dar pinta, eu dizia que era assessor. Vocês estão entendendo por que ele teve que contar essa história? Aí o Renan, por sua vez, agora tem que desmentir. Papai não gosta. Vestidinho curto, aquela música. Papai não gosta. E aí não é vestidinho, né? Aí é camisinha, né? Sei lá o quê. Amorzinho. Papai não gosta. Então vou dizer que ele está mentindo. Ele inventou essa história toda. Aí o Diego Pupi vai no cartório e registra tudo que está no celular dele lá, através de um documento cujo nome eu não me lembro agora, tem o nome técnico. Ele lavra esse documento, que serve, inclusive, de prova em caso de inquérito. Avançar nesse sentido aí. Aí é por isso que nós ficamos sabendo que Renanzinho
Pode não ser gay, pode ser bi. De repente ele pega homem e mulher, porque pelo que diz o próprio Pupi, ele pegava umas garotas e ele não tinha ciúme dele até então. Mas depois parece que a coisa ficou feia quando ele quis terminar com ele. E aí a coisa é essa. Entendeu? Ele ficou magoado porque terminou, mas não falou nada. Ele só foi falar porque a polícia estava querendo envolver ele na história dos supostos crimes de Renan, Jair Renan. Aí ele falou, não, peraí, mas eu não era assessor de verdade, eu não tinha acesso a nada disso. O meu negócio com ele era outro. Era paixão, era amor, era fogo, era tesão. E tem alguma coisa errada nisso? Não. Eu queria muito que o Jair Renan abraçasse o Pupi, mas caísse dentro mesmo. Beija, lambe esse corpo todo, homem. Lambe esse corpo todo. Dá pra esse cara, come esse cara, beija na boca desse cara, se entrega, faz loucuras. De amor à luz da lua, como diz aquela música. Saciar tua loucura. Dentro de mim um peixe. Vai, vai. Mas não ser esse hipócrita que, por um lado, fica concordando com o papai quando fala de viado, mas ele mesmo tem um caso amoroso escondido. É por isso que aí vira piada. Mas eu acho que a gente não deve tratá-lo com homofobia, senão a gente cai no erro dos fundamentalistas. Entendeu? A gente deve destacar, pelo contrário, é que, inclusive, esse garoto, que eu chamo de garoto porque é novo, mas é um homem, né? Ele deve ter passado horrores na infância dele, sabendo que ele não se encaixava naquele padrão que o pai dele esperava. Entendeu? E o que ele ia fazer com isso? Reacionar até uma zona. E que o pai dele, inclusive, além de ser tudo que já era quando foi deputado, já tinha poder, veio a ser o homem mais poderoso do Brasil no executivo. Apesar de ser o mais idiota do Brasil também. Mas ele veio a ser o homem mais poderoso. Entendeu? E aí o que acontece? Como é que você escapa disso? Aonde você vai, você é filho do Bolsonaro. Então ter um assessor que pode guardar o teu segredo, com quem você pode fazer um amor gostoso sem medo, é melhor do que ficar por aí nas festinhas tentando pegar um ou outro, entendeu? Além das meninas que talvez ele goste também. Que eu acho que ele é bissexual, ele talvez nem seja gay. Mas, de qualquer maneira, tá dentro da comunidade LGBT. Que o B é de bi. Tá no vale. Tá no vale e vale tudo. Nesse sentido, né? De que a homofobia come solta. Entendeu? Come solta. Então a gente precisa tá fazendo isso. Aqui, deixa eu ler um comentário aqui do Dionísio. Ele diz assim, coincidentemente, esses escândalos sempre ocorrem quando investigações chegam na família Bolsonaro. Aquela cortina de fumaça bonita que eles gostam. Também tem isso. Também tem isso. Também tem isso. Por isso que eles estão caladinhos, né? Eles devem estar até pensando assim, cara, isso por um lado é ruim, por outro lado, desloca a discussão, né? Então, beleza. Mas o fato é, gente, que não tem como você viver uma vida dupla, bem-sucedido, né? Para o resto da vida, se você tiver qualquer nível de exposição. Talvez uma pessoa muito comum, desconhecida, beleza. Mas você tem um perfil na internet, meu amor, o cara com quem você deitou ontem pode descobrir quem você é e com quem você tem amizade. E se ele descobrir que tem amigos em comum com você, a coisa vai longe. Mas nem precisa. Nem precisa. Então, se já houve um dia em que as pessoas podiam ter casos amorosos e dificilmente serem descobertas, só se elas dessem muito mole, hoje em dia é o contrário. Hoje em dia é o contrário. O Google sabe. O Google sabe até onde tu entra para trepar. Qual foi o motel que você foi? Você pode esquecer de apagar lá nos teus rastros e, dançar. Então não tem esse negócio não. E as pessoas estão com essa noção de que se elas estão na internet, elas estão muito seguras. Não tem lugar mais vigiado no mundo do que a internet. Exato. Não tem. Estamos sob vigilância. Isso é outro tema também interessante. Porque exatamente. As pessoas têm que entender, né, que, minha gente, é por todos os lados. Tá entendendo? As Big Tech, é o Estado terrorista ou não, mas ele é opressor. O Estado é opressor. Porque ele vai estar sempre me obrigando a fazer alguma coisa. Isso a mesmo. Ser o que eu não. A trabalhar 12 horas por dia, a pagar a conta, porque senão vem como é que eu posso dizer? Uma ferramenta de poder que ele tem, com a polícia, o Serasa, seja o que for, para me cercear. Aí vem a religião, que junto com o Estado também me cerceia. Ainda é pior, porque é subjetivo, né? Impedindo que eu possa viver minha vida livremente, sem medo de ser feliz. Porque é aquela coisa. É a ignorância, o medo, né? E a carência. A carência de tudo. Assim, é porque o povo pensa, né, que a carência é só coisa amorosa. Não. A carência de ter uma vida digna mesmo, saca? Porque se a gente for ver, o Brasil não é feito de pessoas de ricos. O Brasil é feito de pessoas periféricas, pobres, pretas,
tá ligado? Sim. E que estão sofrendo e encontram na igreja esse acalento. Só que a igreja, a religião, a igreja não está ali, assim, em sua grande maioria, com essa vontade altruísta. É isso Ela mesmo. está ali para lhe sugar até o talo. E quando você não tiver mais Isso. nada para dar a ela, ela descarta. É isso mesmo. E muita coisa que a Igreja Católica principalmente faz, porque a Igreja Católica tem um nível de burocracia muito maior do que esses grupinhos evangélicos que aparecem, em garagem de casa, né? Ela tem uma burocracia, tem uma estrutura, tem uma hierarquia. Ela é um verdadeiro império mesmo. Ela, muitas vezes, está fazendo uma coisa que as pessoas dizem, olha que coisa linda, gente, mas que coisa caridosa. Aquilo ali tem incentivo fiscal. Entendeu? Ela não está tirando dinheiro do bolso dela. Quando não tem algum tipo de patronato, tipo assim, um benfeitor, o cara muito rico frequenta lá uma igreja, ele fala assim, eu vou transferir para vocês um dinheiro para que a gente possa, vamos supor, apadrinhar um orfanato. Ou até construir um, né? Aí vai lá e faz. Aí eles dizem que a Igreja Católica está fazendo. Claro, porque também tem um católico envolvido. Mas não está saindo do cofre multibilionário do Vaticano. Não. Está saindo do bolso dessa pessoa, ou de outra junto com ele. Então, assim, não é para a gente pensar, tipo assim, mas a Igreja Católica faz bem também. Faz, mas não é tirando do seu próprio bolso quando faz. E o bem que ela faz, a gente podia fazer sem ela. E sem uma série de outros problemas que ela cria. Uma série de outros problemas, entendeu? Não precisava. Não precisava. Não é isso. Exato. A gente pode muito bem viver sem essa hierarquia, viver sem Deus, sem Jesus, sem nada disso. Isso, claro. Só assim como eu posso viver sem a mula sem cabeça, a cuca, o saci pererê, o rabicó, porque está tudo no mesmo nível. A diferença é só quanto de afeição você coloca em cada um. E quanto de projeção de poder você dá. Ninguém vai pensar assim, o rabicó voltará. Um dia o rabicó virá. O que será preciso para fazer rabicó voltar mais cedo? Ninguém pensa isso, mas de Jesus pensa. Por quê? Porque as pessoas atribuem a essa lenda tudo isso que já foi incorporado nela. E elas não questionam de onde veio isso. Primeira coisa, de onde vem a Bíblia? Para dizer o que diz e eu ter que levar a sério. Entendeu? Por que tem tanta contradição entre os textos? Por que alguns livros não foram terminados pelos seus autores e ainda assim levam o nome deles? E outros levam nomes de pessoas que nunca os escreveram, foram atribuídos por tradição. Cismaram de colocar aquele nome lá para dar um ar de sacro. Entendeu? E assim vai. Então, isso só para falar de religião cristã. Mas tem a islâmica, tem a hindu, tem a budista, tem as religiões, as crenças, ou religiões mesmo, às vezes o sistema não é tão elaborado, dos indígenas brasileiros, de povos extintos. Aquilo que a gente chama de mito hoje já foi Deus adorado de verdade em algum lugar. Entende? E outra coisa, o cristão que diz que não entende como é que alguém pode ser ateu, é ateu sobre todos os deuses, menos o dele. Do mesmo jeito que ele é ateu sobre todos os deuses, eu sou facilmente ateu em relação ao dele também. Pelos mesmos motivos. Quem prova que esse Deus é verdadeiro? Quem prova que ele existe de fato? Quem prova o que ele quer? Porque você dizia, eu acho que Deus existe, é uma coisa. Eu acho que Deus existe, mas não quer que eu coma camarão, isso é outra. Isso é outra. Eu acho que Deus existe, mas não quer que eu use roupas de dois tecidos diferentes. Isso é outra, isso é levítico. Mas isso é outra história. Deus existe e ele não quer que os dois homens deitem juntos. Isso é outra coisa. Chegar à conclusão de que um Deus existe não tem nada a ver com comprovar que aquilo que está na Bíblia foi ele que disse. Para começar, nós já teríamos um problema depois de provar sua existência, que seria estabelecer a relação de causa e efeito entre ele e a produção da Bíblia. Exato. Então, é muito problema junto, sem solução nenhuma, para o cristão chegar para mim e dizer, você tem que acreditar. Por que eu tenho que acreditar mais no teu Deus do que no rabicó? Esse é meu ponto. Aí ele buga. Aí vai dizer que eu vou pro inferno, vai dizer que eu sou herege, um monte de coisa horrorosa. É isso aí, como Deus não te mata, aqueles que são a favor da morte dos blasfemadores vão te matar. Porra, mas Deus é impotente. Até para isso, ele precisa que tu afie uma espada para resolver um problema que é dele. Foi isso, de certa forma, que aquele André Valadão fez quando falou aquela desgraça toda. Olha, Deus não vai fazer nada mais não. Agora é com vocês. Entendeu? Esse era o recado. E o pessoal entendeu muito bem.
Depois ele quis Entendeu? disfarçar dizendo que não. Mas todo mundo É os entendeu. apitos, né? Entendeu? Os apitos de É cachorro isso que os aí. fachos, Apito. eles lançam. Bolsonaro lança direto, ele tá Isso aí. lançando, É porque não isso tem aí. como. Eu falo mesmo, porque a gente não pode maquiar a realidade que a gente vive É para isso aí. depois ficar aí todo mundo lamentando os Uhum. horrores que a gente pode viver. Isso aí. Tá Ontem, entendendo? uma pessoa que estava vendo uma live minha falou assim: ah, mas me mostra um pastor que já cometeu um crime de homofobia. Vocês ficam falando, mas quem é? Porque as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Eu falei, meu amor, vou te contar só duas coisas. Primeiro, veja o resultado da fala dos pastores no 8 de janeiro. Muita gente que agora está É. presa não estaria se não tivesse ido atrás da conversa fiada deles. E foram. Tu imagina, se eles são capazes de fazer aquilo no Palácio do Planalto, o que eles são capazes de fazer com gente comum como eu? Segundo, pastor assassino tem sim, vou te dar dois, pelo menos. Igreja Universal do Reino de Deus. Estupraram, mataram e queimaram o cadáver de um jovem de 15 ou 16 anos chamado Lucas Terra. Esses caras foram condenados agora, finalmente. Acho que foi no Foram início desse condenados. ano, no final do ano Lançaram, passado. a mãe dele lançou um livro, não foi? Lançou um livro Lançou, porque de Lucas. o pai dele morreu antes de ver a solução final, né, do caso. Acho que Triste. foi até o pai que escreveu, mas a mãe relançou. Eles fizeram várias tiragens, né? Gente, eu li esse livro. Eu não conseguia ler esse livro, sabe, com um mero material de literatura ou de informação jornalística ou coisa assim. Não. Eu me mexia por dentro, as minhas entranhas se moviam, porque foi muito sofrimento, foi muito sórdido. O modo como eles usaram a confiança desse garoto na igreja foi terrível. E detalhe, vocês podem falar, ah, mas são dois bandidos na Universal, será que a igreja tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Pagou advogados caríssimos para arrastar o processo por anos. Tem. Anos. Passou de 10, 15 anos de processo arrastado. Agora, finalmente, eles foram condenados. E não vão escapar da condenação, vão ficar presos mesmo. Mas o garoto volta? Não volta. E o que esse menino passou? Esse garoto devia estar clamando por Deus o tempo todo. Deus me livra dessa gente, Deus me protege, Deus me tira daqui. Deus, o que eles estão fazendo comigo? Estou na tua casa. Deus, por favor. E sabe o que Deus fez? A egípcia. Sabe por quê? Porque ele não está lá para ouvir porra nenhuma. Mas se tiver, é pior ainda para ele. Que ele não vale nada. É um canalha safado. Porque se fosse eu, sem força nenhuma, como aquele tem supostamente, pegava a primeira cadeira que eu encontrasse e enfiava na cabeça daqueles dois. É Salvava isso? aquele garoto. Deus não consegue ser melhor do que eu. E ele quer que eu adore e diga que ele é maravilhoso. Vai pro inferno. Se é que existe um criado por ele mesmo. Vai para lá, se joga no fogo, faz a suicida agora. Entendeu? É bem por aí. É muito revoltante, é revoltante. Não engulo. E o Não povo, engulo. e assim, pessoas, e eu fico pensando de pessoas no nível de Damares, na política com poder. Exatamente. E ela já mostrou que pode fazer só como ministra. Imagina se ela ganha mais poder como governadora, por exemplo, para comandar mesmo o executivo de uma cidade. Ou até um outro caso, que eu ia dizer que Deus nos livre, porque já é o hábito, né, gente? Mas É o pode hábito, ser que Zeus nos livre, que Apolo nos livre, que Eros nos livre, que Afrodite nos livre, que Vênus nos livre, todas elas, sabe? Que eles nos livre. Porque se essa mulher virasse presidente, coitado de nós, o Bolsonaro perto dela aí, é um idiota. Essa é a malandra. Aí os altos de fé ia voltar, viu? Ia voltar com força. Aí a fogueira ia comer no céu. E lembre que o tio dela, pastor da igreja quadrangular, estava com um avião cheio de drogas. Cheio de drogas. E ela, ó, quietinha. Cadê a moralista? Cadê a moralista que é, inclusive, contra a liberação da maconha? Por que ela não falou daquela vergonha, então? Porque para quem é contra a liberação da maconha, ter um avião cheio de maconha deve ser um troço, sabe? Inaceitável. Quietinha. Mas meninos vestem azul, meninas vestem rosa. E a maconha, não vamos fazer prosa. E ela sabe muito bem, não vamos. A bancada evangélica sabe muito bem que tem que ser na criancinha mesmo. Por isso que o discurso, vamos proteger a infância, vamos na criança, porque é ali que eles vão conseguir os novos fiéis, vão conseguir realmente manipular, né, as cabecinhas das crianças para poder ter essa sociedade que eles querem. Aí me dizer que como até eu não posso questionar isso, eu não posso querer enfrentar isso, porque eu sou até, não posso me envolver, porque vai segregar, porque não sei o quê.
Aí eu acho que é a hipocrisia também dos ateus. Isso. E a gente não está nem dizendo... A gente não está nem dizendo que as pessoas não podem lamber uma pedra achando que estão adorando alguma entidade. Que lambam quantas pedras elas quiserem. Aqui fazendo uma metáfora de tudo isso. Agora, não traz para dentro do Congresso, para dentro do Executivo, do Judiciário, a seguinte frase: a pedra disse que tem que ser assim. Não. Vá lamber a sua pedra e adorá-la onde você quiser. Aqui, o que vai valer não é dogma religioso, qualquer que seja. Aqui vai valer a Constituição, o direito humano universal, entendeu? As melhores práticas de desenvolvimento civilizatório. Não é só do ponto de vista econômico e político, também faz parte do civilizatório. Mas é o civilizatório no seu modo mais amplo de ser. Criar gente, desenvolver, que eu estou falando, né? Produzir no sentido de desenvolver. Gente que pensa, sabe? Que não é só resolver problema matematicamente, fazer uma boa frase na língua portuguesa, ou aprender uma segunda língua como o inglês ou coisa assim. Não. É ser capaz de pensar o mundo criticamente e pensar em soluções para os problemas que existem num sentido mais amplo. Porque, por exemplo, não adianta eu dizer que bom que aquela empresa ali destina parte dos seus lucros para reflorestar o nosso bairro. Eu tenho que saber o seguinte: como é que ela produz o que ela produz? Porque talvez o que ela produz, do modo como ela produz, seja muito mais complicado de ser compensado do que mero reflorestamento. Talvez ela esteja contaminando os lençóis d'água com coisas potencialmente mortais. Então aquele reflorestamento ali vai ser só maquiagem. Exato. Eu tenho que pensar criticamente. Como é que eles produzem o que produzem? Eles produzem esse apagador de quadrinho branco. Ok, como é que essas coisas são produzidas? Porque eles devolvem alguma coisa para a sociedade? Não é suficiente. Como é que isso aqui é produzido? O que custa, em termos de capital, usando uma palavra aqui, entre aspas, ecológico, humano, entendeu? De tempo, de tudo. Né? Como é que isso aqui é feito? Porque se eu tiver trabalho escravo para fazer isso aqui, vão dizer, mas isso aqui é para educação e para lazer, não é? Mas teve trabalho escravo? Não pode. Mas o fim é bom. Não, os meios têm que ser bons igualmente, corretos igualmente. A finalidade do desenvolvimento não pode passar por cima da cabeça de um monte de gente para depois chegar, olha, conseguimos essa é a lógica avanço. da religião. Maria Lacerda fala muito bem isso no livro que eu li lá. Vamos lá ver depois. Na religião tem isso, na política também tem isso. Aquela ideia mas aí a política já aprende com a religião, né? E, claro, elas dão a mão. Constantino, aquela coisa lá de 350, né? É por isso que o fascismo dialoga tão bem com religiões monoteístas, que são muito autoritárias. Exato. Entendeu? Ela é a mãe, né? Ela é a mãe. É isso aí. É isso aí. Ela é a mãe. Aí não adianta o cara falar, tem que estar eu sou toda hora contra o alerta. fascismo. Eu sou contra o fascismo, mas ele está numa igreja que alimenta esse fascismo. O que adianta ele dizer isso? É uma coisa que o ateu dizer, eu não tenho que me meter em política. Meu amor, a política está te devorando, mesmo que você não perceba. Todo dia. Ou você vai entrar e fazer uma mudança positiva aí, ou você vai ser devorado por ela. E aí você vai clamar quem? Não clamo a Deus porque não existe. E também não vou clamar político nenhum porque nunca me envolvi em política, nem acho que Deus. Vou fazer o quê? Vou fazer um movimento revolucionário. Sim. Como que você vai fazer um movimento revolucionário se você também não acredita? Tem que ter trabalho de base, educação, tá entendendo? E outra coisa, assim, a política, pensar a política para além do partidarismo. Porque a gente tem que criticar isso aí e começar a construir nós mesmos, muitas vezes, nossas próprias. É como você disse, olhar e ver de onde vem, por que vem e como é que vem. E isso não é político que vai me dizer. Sou eu com meu pensamento crítico. E entender que ali na minha comunidade a gente pode se juntar e melhorar. Tá entendendo? E aí eu posso cobrar, porque eu vou mostrar que não é questão de dinheiro, é questão de vontade política que não existe. É isso aí. E é aquela coisa, ninguém está advogando aqui um Estado totalitário ateísta que vai impedir as pessoas de rezarem para quem elas quiserem. Não é isso, não. A gente não quer que elas venham trazer as pautas religiosas delas, de moralismo, de costumes. Não come isso, não bebe aquilo, não veste tal coisa, não transa com tal, não faz... Não. Elas não podem trazer isso para o campo da arena pública, na política. Não podem. Elas podem falar na igreja dela, aqui mulher só entra de saia. Problema das mulheres que quiserem seguir essa bosta. Vai lá e só entra de saia, entendeu? A mesma coisa, aqui homem só entra de terno.
Pô, nem aí, dane-se. Você quer seguir? Então só entra de terno. Não quer, cai fora. Vai para a igreja de surfista, só entra de short. Cada um é livre para fazer o que quiser nesse aspecto. Agora, você não vai chegar no Congresso e dizer nós temos que tirar tal direito de certo grupo porque simplesmente a nossa religião nos ensinou a odiá-los. Ainda que nós digamos o tempo todo que os amamos. Mas nós fazemos tudo para inviabilizar a vida deles. E quando eles não aguentam, e ó, como a tal da Carol Heller, a gente faz um chorinho, diz que, ai meu Deus, que pena que ela não foi forte. Ainda monetiza em cima. E monetiza em cima. Safado. E detalhe, esse povo safado aí, que ficou dizendo que Deus console a família, nenhum deles disse que Deus a recebe em seus braços. Sabe por quê? Eles não acreditam que uma morte como essa possa ser perdoada e a pessoa possa entrar no céu. Para eles é o pecado definitivo, final. Você fez isso, você foi para o inferno. Por isso que eles não falam que Deus a recebe em seus braços. Sabia disso? Ninguém está prestando atenção nisso. Eu já falei isso numa outra live minha. É tudo assim. Que Deus console a família. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares. Mas ninguém disse que Deus receba a Carol Heller lá porque ela se entregou à morte para não pecar. Porque ela não conseguia parar de pecar. Por quê? Porque eles inventaram essa ideia de pecado. Porque o que ela queria, na verdade, era amar. Era só amar. Exato. Porque quando a gente fala também, eu falei aqui umas sacanagens de sexo e tal, mas eu não pensem em vocês que eu estou pensando nisso só com base em pele, não. A relação humana envolve afetos. Afetos maravilhosos, lindos, entendeu? E que às vezes produzem bem para muita gente em volta, para além daquele casal, que pode ser hétero, bi, gay, lésbico, e até mesmo de pessoas trans. Porque, por exemplo, uma mulher trans casada com um homem trans não é um casal hétero? Porque o hétero não é o diferente um do outro. E eles são diferentes um do outro. Inclusive anatomicamente. Mas eles não veem assim. Eles vão pensar, não, isso aí é tudo viado. É assim que eles pensam. Essa gente miserável é assim, entendeu? O Dudu tá falando isso mesmo, Sérgio. E é isso aí. Então, um casal hétero pode, inclusive, fazer neném. Qual é a desculpa deles? Ah, mas Deus fez o casamento para procriação. Ué, o casal hétero não, o casal trans que eu tô falando, homem trans e mulher trans. Ué, eles não são héteros? São. Por quê? O homem trans pode dar à luz fecundado pela mulher trans. Sim. Não está produzindo filho? Sim. Se a questão é reprodução, ó, casal trans, meu filho, dessa maneira, não o trans lésbico ou o trans gay, o trans hétero, que é esse. A mulher trans com o homem trans produz neném. E aí, qual o problema? Tem casal hétero que não produz, esse aí produz. E agora? Essa gente é falsa, mentirosa. Sabe, os argumentos deles não se sustentam. É uma cambada de gente mal amada, mal resolvida. E alguns deles, inclusive, são gente que fica dentro do armário atirando para fora. E nesse caso aí, eu te digo, quando alguém descobre que esse cara é gay, tem que tirar do armário a força mesmo. Tá? Outra coisa é que o vizinho ali, ó, ficou com flaninho na escola, não vou falar para ninguém, isso não tem nada a ver comigo. Aquela flaninha ali, ó, pegou aquela garota lá da padaria. Tudo bem, beleza, o problema é dela. É tudo fictício, tá? Que eu estou inventando aqui agora. Tudo ok. Agora, o Jair Bolsonaro, que fala mal de viado o tempo todo, foi flagrado no motel com outro homem. Meu amor, isso aí é para trazer a baila sem pena. E acabar com ele, politicamente falando. Sabe por quê? Porque ele estaria, não estou falando que ele está fazendo isso não, tá, gente? Estou falando uma situação hipotética. Ele estaria de dentro do armário atacando a comunidade LGBT do lado de fora, impiedosamente. Para separado, ele precisa passar por isso. Lembram da Eula? Vou contar um caso real agora. Eula Rochar, que faz um trabalho de drag, também é um homem gay, mas ele faz trabalho de drag em shows, essas coisas. Lembra que ele tirou do armário um congressista americano que vivia vindo aqui para o Brasil para deitar e rolar com a macharada e lá ficava combatendo os direitos LGBT? Ela botou a boca no trombone, a notícia ganhou o mundo, ele se ferrou. Isso aí é legítimo, é briga política, inclusive, é luta política. Agora, se meter na vida dos outros, sabe, que não tem nada a ver com isso, deixa pra lá. Essa coisa de que, o ator tal saiu com um outro ator ali. Cara, eu não quero nem saber. Às vezes eu até acho legal assim que eu penso, que bom, se eles estão bem, né? Estão resolvidos, tá tudo bem. Eles queriam mostrar mesmo, tá ótimo. Mas quando isso é feito só pela fofoca, eu acho isso ruim. Agora, como ato político, isso pode ser muito forte. E eu não tiro a razão de quem faz. Porque é uma forma de desarticular o ódio. Porque o cara que trabalha com esse tipo de ódio, ele tem que estar isento disso. Se ele estiver envolvido nisso, ele perdeu a força. Lembra daquele pastor Ted Haggard, lá nos Estados Unidos, que tinha uma igreja, que era uma mega igreja, vivia metendo pau
na comunidade LGBT. Um dia foi flagrado com um garoto de programa, porque o garoto de programa caguetou, e o garoto de programa só falou dele. Ele teve vários casos com várias pessoas lá, em serviço mesmo. Nunca falou de ninguém. E sabe por que ele falou? Que eu não aguentava mais ver esse homem metralhando a minha comunidade, porque ele era um garoto de programa, mas ele era da comunidade LGBT. Por coincidência, era garoto de programa. E aí, ele falou, ele metralhava a minha comunidade e depois vinha pra cá, queria aproveitar do melhor comigo. Não aguentei. Uma hora eu tive que falar alguma coisa. Tá certo. Aplaudo. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês sobre cura gay, que a gente estava falando aqui há pouco, e eu volto pra Karina fazer outras considerações, outras palavras que ela queira dar. Só uma coisinha. A gente estava falando sobre cura gay. A maior organização do mundo que promovia a cura gay, que era a Êxodos, que durante muitos anos fez isso, ela fechou as portas e o presidente dela, Alan Chambers, em 2013, escreveu uma carta pedindo desculpas publicamente pelos danos que esse tipo de coisa fazia e dizendo que isso não fazia parte da mensagem central do Evangelho. Deixa eu dar só uma lidinha, se você me permitir, Camila. Fica à vontade. Eu já falei muito também. Eu gosto quando os convidados falam. Não, mas eu quero que você fale mais que da outra. Eu falando. Não, mas da outra vez eu falei muito mais do que estou falando hoje, muito mais que você. E hoje eu falei, não, cara, hoje eu quero também ouvir a Karina, mas também tem um bate-bola mesmo. Tranquilo, eu gosto assim. É que da outra vez eu me... Eu vou até ver propaganda, peraí, deixa eu só fazer uma propaganda aqui. Olha, tá bom. Tem uma live com o Viúla, ele contando mais a vivência dele e tal, das experiências, né? Dele lá no YouTube, eu tenho com orgulho, que é a live de Papo Reto que eu fiz lá com ele. Aí eu tenho que estar fazendo essa outra aqui no Instagram, né? E eu vou jogar lá no YouTube depois, tá certo? Aí vocês vão lá e ver, tá bom? E se tiver alguma pergunta, aqui tem a caixinha de pergunta, aí vocês fazem que eu falo para ele. E a gente já passou de 1 hora aqui, aí Viúla vai ler, a gente babla muito. Aí Viúla vai ler isso aí, a gente vai fazer umas considerações, se tiver pergunta a gente responde, tá certo assim? Combinado? Olha, eu nem sabia que já tinha passado de 1 hora, hein? Olha só o que ele disse. Aos membros da comunidade LGBTQ. Ele escreveu isso, tá? Ele endereçou para a comunidade. O Ricardo está falando que tem um documentário na Netflix sobre essa organização. Tem um documentário muito bom. Tem sim. Pray Away. É muito bom esse Pray Away. E quem puder ver também Orações por Bob, veja. Vocês vão entender o que aconteceu com a outra lá. A história se repete, essa gente não aprende. Gente burra do cacete. Não aprende. Essas famílias, essas igrejas. Vamos lá. Aos membros da comunidade LGBTQ, ele diz o seguinte: em 1993, eu causei o engavetamento de 4 carros. Na pressa para chegar à casa de um amigo, eu estava dirigindo quando uma abelha começou a zumbir do lado de dentro do meu para-brisa. Eu bati na abelha, ela caiu sobre o painel. 1 minuto depois, ela começou a zumbir de novo, furiosamente. Tentando acertá-la de novo, eu deixei de ver que um ônibus urbano havia parado 3 carros à minha frente. Eu também deixei de ver aqueles 3 carros parados. Não, já parando, na verdade. Dirigindo a 65 km por hora, eu bati contra o carro da frente, causando uma reação em cadeia. Eu me machuquei e várias outras pessoas também. Eu nunca pretendi que o acidente acontecesse. Eu nunca teria machucado ninguém conscientemente, mas machuquei. E a culpa foi minha. Na minha pressa para chegar ao meu destino, medo de ser ferroado por uma estúpida abelha, a distração egoísta, eu acabei ferindo os outros. Não tenho a menor ideia se alguma daquelas pessoas feridas naquele acidente sofreu efeitos a longo prazo. Apesar de eu não querer machucar ninguém, eu fiz. O fato do meu coração não ter sido malicioso não diminui a dor delas ou o seu sofrimento. Sinto muito por ter escolhido me distrair naquela tarde de outono e ter causado tanto dano às pessoas e à sua propriedade privada. E a propriedade privada, né? Se eu pudesse fazer tudo e retroceder, eu faria, mas não posso. Oro para que todos os envolvidos na batida tenham sido restaurados em sua saúde. Ele está criando aqui uma analogia, tá, gente? Agora, olha só. Recentemente, eu comecei a pensar de novo sobre como me desculpar com as pessoas que foram feridas pela Êxodos Internacional, através de alguma experiência ou por alguma mensagem. Ouvi muitas histórias, em primeira mão, de pessoas chamadas sobreviventes ex-gays. A gente que passou por isso sobreviveu, né? Mas que só experimentaram mais traumas. Ouvi histórias de vergonha, má conduta sexual, falsa esperança, da Êxodos, que quer dizer, e de outros grupos, né, parecidos. Em cada caso que foi trazido à minha atenção, houve ação rápida para a remoção desses líderes e organizações. Mas raramente um pedido de desculpas ou reconhecimento público da minha parte. E então há o trauma que eu causei.
foram vários anos em que eu convenientemente me omiti a respeito da minha constante atração pelo mesmo sexo. Ou seja, o presidente da Êxodos, Alan Chambers, se sentia atraído por outros homens e negava, mentia, omitia. Assim. Eu tinha medo de compartilhar isso tão pronta e facilmente como faço hoje. Isso me trouxe tremenda vergonha e eu escondi tudo isso na esperança de que um dia essa atração fosse embora. Olhando para trás, parece tão estranho que eu tenha pensado que pudesse fazer algo para detê-la, deter essa atração, né? Hoje, porém, eu aceito esses sentimentos como parte da minha vida, os quais provavelmente estarão lá sempre. Os dias de sentimentos de vergonha por ser humano dessa maneira não existem mais. E eu sinto-me livre, simplesmente aceitando-me assim como fazem minha esposa e família, como meus amigos o fazem, como Deus o faz. Ou seja, não é por isso que ele largou a família dele, mas todo mundo já sabe que ele é um gay vivendo uma relação hétero. É isso que é. E aí vai. Nunca, em 1 milhão de anos, eu machucaria alguém intencionalmente. Todavia, aqui me encontro tendo machucado tanto... Ah, não, perdão, estou olhando de novo. Ele diz o seguinte, não, é isso mesmo, peraí. É isso mesmo. Nunca em 1 milhão de anos eu machucaria alguém intencionalmente. Todavia, aqui me encontro tendo machucado tantos por falhar em reconhecer a dor que alguns afiliados a Êxodos Internacional causaram e por falhar em compartilhar a verdade completa sobre a minha própria história. Minhas boas intenções importam muito pouco e não reduzem a dor e a mágoa que outros experimentaram me observando. O bem que fizemos na Êxodos é ofuscado por tudo isso, porque o bem que eles fizeram na Êxodos, o povo podia fazer sem Êxodos, né? E o mal que eles fizeram, só sendo Êxodos, porque aí tinha aquela autoridade, né? Amigos e críticos igualmente têm dito que não é suficiente simplesmente mudar nossa mensagem no website. Olha, mudar a mensagem. Concordo. Eu não posso simplesmente seguir adiante e fingir que sempre fui amigo, que eu sempre fui um amigo que anseio ser um dia. Eu entendo porque sou desacreditado e porque a Êxodos é odiada. Eu entendo por quê. Porque as pessoas que passaram por lá saíram de lá feridas e elas não esquecem, elas contam para outras, né? Por favor, saibam que sinto profundamente, sinto muito pela dor e mágoa que alguns de vocês experimentaram. Sinto muito que alguns de vocês tenham gastado anos trabalhando entre a vergonha e a culpa que sentiam quando a atração não mudava. E não muda mesmo. Sinto muito que tenhamos promovido esforços para a mudança de orientação sexual e teorias reparativas, que são essas técnicas de cura gay, que estigmatizaram pais, até pais, né? Sinto muito que tenha havido momentos em que eu não me opus publicamente às pessoas do meu lado, as quais chamavam vocês por nomes como sodomitas, ou pior. Sinto muito que eu, conhecendo alguns de vocês tão bem, tenha falhado em compartilhar publicamente que as pessoas gays e lésbicas que eu conheço eram tão capazes de serem pais quanto as pessoas heterossexuais que eu conheço. Sinto muito que quando eu celebrava a vinda de uma pessoa a Cristo e a rendição de sua sexualidade, eu estivesse celebrando insensivelmente o final de relacionamentos que arrasariam seu coração. Sinto muito que eu tenha comunicado que vocês e suas famílias seriam menos do que a minha e eu. Mais do que tudo, sinto muito que eu tenha interpretado essa rejeição religiosa da parte de cristãos como uma rejeição da parte de Deus. Ou seja, o que os cristãos falam contra os gays não é o que ele acha que Deus fala, né? Sinto profundamente que muitos tenham se afastado da fé e que alguns tenham escolhido, por fim, as suas vidas. Olha a Cássia não, a Carol. Olha a Carol Heller aí, ó. Pelo resto da minha vida, eu não proclamarei nada menos que a verdade integral do Evangelho. Da graça, misericórdia, convite aberto a todos para que entrem num relacionamento inseparável com Deus Todo-Poderoso. A gente não acredita nisso, mas isso é ele que está falando. Então ele está dizendo que está aberto a todos, sem nenhuma necessidade de mudar a sexualidade de ninguém. Aí ele diz, não posso me desculpar por minhas crenças bíblicas, mais internalizadas, sobre os limites que eu vejo na Escritura a respeito do sexo. Mas exercerei minhas crenças com grande cuidado e respeito por aqueles que não as compartilham. Não posso me desculpar por minhas crenças sobre o casamento, por exemplo, casamento ser monogâmico, esse tipo de coisa, ou entre uma mulher, né? Mas não há qualquer desejo de lutar contra vocês em suas crenças ou contra os direitos que buscam. É isso que a gente está exigindo do Congresso. Não há nenhum prejuízo ao casamento hétero. Não acredita em casamento gay, não casa com gay, porra. Entendeu? Mas deixa os gays em paz para casarem. Minhas crenças sobre essas coisas nunca interferirão. Olha o que ele diz, hein? Nunca interferirão
na ordem de Deus para amar meu próximo como amo a mim mesmo. Então o amor vai superar qualquer doutrina. É isso aqui que ele está dizendo. Vocês nunca foram meus inimigos. Sinto muito ter sido inimigo de vocês. Ele reconhece que foi inimigo dos gays, fazendo tudo isso. E das lésbicas, e dos bissexuais, e dos transgêneros, etc. Espero que mudanças na minha própria vida, assim como aquelas que anunciamos essa noite a respeito da Êxodos Internacional, tragam resolução e mostrem que falo sério, tanto sobre meu arrependimento como sobre minha oferta de amizade. Prometo que esforços futuros serão focados na paz e no bem comum. Avançando, serviremos em nossa cultura pluralista, abrigando conversas cheias de consideração e segurança sobre gênero e sexualidade, enquanto mantemos parcerias com outros para reduzir o medo, inspirar esperança e cultivar a prosperidade humana. Isso estava online no site da Êxodos, no dia 21 de junho de 2013, e o cara que disse isso é esse cara aqui, Alan Chambers, presidente da Êxodos na ocasião. Tá bom, minha gente? Então essa é a carta dele pedindo desculpa à comunidade LGBT e dizendo que a Êxodos nunca mais ia ficar falando de reorientação sexual, teorias reparativas, terapias reparativas, cura gay. Tá vendo? O próprio cara que é o presidente da Êxodos. Tá bom? E aí você imagina, uma organização que existiu durante décadas, fez mal a muita gente, chega a público e diz isso. Ainda fica a Marisa Lobo dizendo, não, a bonita lá morreu porque era deprimida. Gente, como é que tu não vai ficar deprimido se tu for ensinado a se odiar? Como é que tu não vai ficar deprimido se você olha para alguém que você ama e deseja e essa pessoa também te quer, mas você diz, não posso ter, jamais poderei ter. Mas também nunca vou querer outra coisa. Veio esse besta quadrado, desse Magno Malta, dizer que Deus tinha preparado um varão para ela. Cara, a palavra varão para uma lésbica deve ser assustadora. Assustadora. Porque varão quer dizer homem, na verdade. Mas tu pensa que, porra, varão, é daí que vem a palavra viril, virilidade. Porra, a lésbica tá afim disso? Se ela quiser ser penetrada, meu amor, vai ser por outra mulher gostosa igual a ela. E tu não tem nada com isso. E não é pra tu ficar também vendo isso e achando que é pra tua punheta, não. É o amor delas, é a felicidade delas, é a relação delas. Assim como a tua mãe tem com o teu pai. Tu acha que a tua mãe nunca chupou teu pai, não? Tu acha que teu pai nunca chupou tua mãe? Tua mãe nunca deu? Como é que tu nasceu? Ah, o irmão gêmeo de Jesus. Nasceu do Espírito Santo com Maria. Minha gente, pelo amor de Deus, aquela velhinha que tu via lá tricotando, já sentou muito, meu bem. E se não sentou, devia ter sentado. Somos humanos, isso faz parte. É disso que se trata. Aí você fica aí idealizando um amor hétero, assim, parece que é uma coisa fora do corpo, né? Parece que é uma coisa assim, sublimada. Não, meu filho. Não. Muitas vezes é só botar cuspe e tchau, mandar pra dentro. E às vezes a mulher até reclama que ela queria uma chupadinha gostosa e não ganhou. Porque o marido não sabe nem onde é o grelo dela. Entendeu? Porque isso pode ter sido a sua avó, a sua mãe, a sua tia, aquela tia chiquinha, aquele vovô não sei das quantas. Eu sou avó. Eu sou avó. É vovô. Pai, eu sou avô. Eu sou avô. E eu adoro fazer amor com meu marido. E eu tenho uma neta que vai fazer 2 anos agora em outubro. Um dia ela vai crescer. Ela já vai crescer entendendo, porque minha filha é outra história. Já vai crescer entendendo já. Tu acha que quando ela for maior, ela vai ficar preocupada? Quem comia quem? Não, claro que não. Assim como eu não estou preocupado se a minha mãe dá para o meu pai ou se o meu pai é que dá para minha mãe. Porque vocês não sabem que isso é possível? Casais héteros onde a mulher penetra um homem? E ele está feliz da vida e ela também? Está todo mundo gozando feliz? Com o que deseja? Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Mas eles pegam isso para ridicularizar o amor entre pessoas do mesmo sexo. O que eles não percebem é que quem é do mesmo sexo não faz nada que quem é de sexo diferente, quando transa, também não faça. A diferença é que você faz quando é gay com o teu marido, quando é lésbica com a tua esposa, e ele quando é hétero com a mulher dele, e ela quando é hétero com o marido dela. Mas é tudo ser humano, é o mesmo corpo. Ou alguém aqui é ter? Alguém aqui não. É ter? Alguém aqui se reproduz pela orelha? Ai, saiu um agora aqui, acabei de dar luz. O que é isso? Entendeu? Esse povo é ridículo. E aí as pessoas podem pensar assim, mas é baixo falar isso? Não é baixo, não. É necessário enxergar na cara de quem não quer enxergar. De quem não quer enxergar. Às vezes chacoalhar é importante. Chacoalhar. Porque a gente Você fala imagina? Bonito, a gente fala de todo jeito. Não entende? E o povo não entende, aí às vezes tem que jogar na cara assim, toma, recebe. Aí tu entendeu agora? Isso aí.
É isso aí. Ó, já, as pessoas falam assim, existem animais que se relacionam entre si. Sim, existem. Existem. O golfinho, por exemplo, ele pode se relacionar se esfregando e às vezes ele também se relaciona passando aquele, não sei nem como é que chama aquilo, porque eu não sou biólogo, aquela parte da boca dele, que parece até é a boca, mas parece um nariz. Ele fica ali esfregando, meu amor, masturbando o outro, depois vice-versa. É ali a broderagem no meio do mar. E a pequena sereia escandalizada. Nunca. Se ela existisse de verdade, ela ia falar, aí garotos, hein? Vocês hoje estão demais, hein? Vão se divertir. Agora, a gente tem que aprender com os animais o que é bom. Também tem que julgar o que é ruim. Por exemplo, eu não vou. Porque então os animais podem fazer sexo forçado, eu também vou fazer. Não. Não. Mas o fato de que os animais podem, por livre e espontânea vontade, se relacionar entre si, tanto quando são de sexos diferentes, como quando são de sexos semelhantes, prova de que isso é natural. Agora, nós não vamos aceitar violência, claro, né? Violência a gente não vai aceitar, a gente não vai aceitar abuso, isso a gente sempre vai criticar. Agora, quem geralmente abusa são esses caras que ficam falando que tudo que é gay é pedófilo. Aí tu vai ver, são eles que estão abusando das crianças. E gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, muitas vezes são pais, avós, como eu já sou, protegem, amorosos, amam. e protegem de verdade a infância. De verdade. Olha, para vocês terem uma ideia, só para eu fechar a minha parte e voltar para ti, Karina, porque eu ia falar isso e eu esqueci. Sobre a minha filha. Eu escrevi um livro para minha neta, o livro do avô. Vocês podem comprar esses livros do avô, da avó, em qualquer livraria que tenha coisas assim, para além de livros, que tenha um pouco de papelaria também. Mas é geralmente nessas livrarias, tipo leitura, por exemplo, livraria leitura, esse tipo de Saraiva, que agora fechou, mas desse tipo. Eu comprei, e aí você tem que ir escrevendo. Tá? Eles têm exceções lá que você vai colocar. Eu escrevi antes da minha filha vir ao Brasil, ela mora em Portugal. Então, quando ela veio com a minha neta para o Brasil no ano passado, foi ano passado, em dezembro, eu já tinha escrito tudo, tinha posto várias fotos, fotos de família antiga, de avô, de avó, que para minha neta já é tataravô, entendeu? Meus pais são os bisavós. Então, os pais dos meus pais já são os tataravós. E eu botando aqueles tios e tias antigos, de segunda, terceira geração, várias coisas, e escrevendo e contando a minha história para ela em primeira pessoa, de um jeito bem amoroso, bem infantil, assim. Claro que ela não vai entender agora com 2 anos de idade, mas é o que a minha filha falou. Quando ela começar a ler e entender as coisas, eu vou ler esse livro junto com ela, pai. E eu me emocionei tanto que quando eu entrei no avião, que eu falei, só abre no avião. Quando eu entrei no avião, que ela dormiu, e eu finalmente abri para dar uma olhada, eu chorava. Lendo, pai. Foi a coisa mais linda que você já fez pra gente, assim, de escrever uma coisa dessa, de se entregar, de se descortinar de uma forma tão bonita. E detalhe, dei honra nesse livro a todo mundo que passou pela minha vida de importante, inclusive a mãe dela e os pais da mãe dela, que foram grandes avós para os meus filhos. Não viveram tanto quanto os meus pais são vivos até hoje, são avós maravilhosos também, são até segundos pais para meus filhos, né? Eu coloquei ele toda a história. E o André na história também, porque eu falo pro André que ele é o avô afetivo. Apesar de ele ser mais novo do que eu, ele é o avô afetivo. Não é biológico, mas é afetivo. Porque ele cuida e ama a Clara de um jeito muito especial. Quando a Larissa veio aqui, eu falei para ela, Larissa, se você quiser sair com o Vitor uma noite, para vocês curtirem como casal, quase vocês não têm essa chance com um bebê pequeno, deixa ela com a gente. Eu cuido dela aqui com o André, vocês passeiem. Vocês sabem que eu cuidei de vocês pequenininho, não tem novidade nenhuma para mim. Ela, pai, eu confio em você de olho fechado, que eu me lembro até hoje de como você cuidava de mim e do meu irmão. Eu adorava quando você ficava com a gente, cuidava da gente, fazia comida, dava banho na gente, e brincava, e não sei mais o quê. Quando você tinha esses momentos com a gente, era maravilhoso. Eu deixava ela com uma tranquilidade, só não sei se vocês vão ficar em paz. Que ela pode começar a chorar muito, e vocês não aguentarem, não saberem o que fazer. Falei, Larissa, em último caso, eu te ligo e vocês voltam, pega o Uber e volta. Mas não vai dar nada errado. Ela ficou um dia, Karina, foi tão bem sucedido que eu falei, deixa mais um, vai curtir. Ela deixou mais um. Depois ela ainda deixou um com a minha mãe e meu pai. Eu ainda fui lá um pouquinho, tanto que meu pai e minha mãe queriam ter aquela experiência também de cuidar, sabe, só eles dois. Apesar de eles já estarem mais velhinhos agora do que quando os meus filhos eram pequenos, eles são super, sabe, independentes e sabem cuidar mesmo. Acabou que a Clarinha ficou comigo e com o André 2 dias seguidos, e com meu pai e minha mãe outro dia seguido, e eu ainda fui lá de vez em quando dar uma olhadinha. E nós nos apaixonamos. Depois que ela saiu daqui, eu olhava assim em volta da sala, eu lembrava dela engatinhando, agarrando na cadeira para subir, brincando com a gente, dormindo ali na nossa cama antes de ser posta no cantinho dela, que eu fiz um cantinho todo especial para ela, dormir bonitinha, sem a gente incomodar ela. Sabe? E isso é o que um casal gay faz, ou um casal lésbico, ou trans, quando tem filho.
Eu fiz isso quando estava num casamento hétero, mesmo sendo gay. E eu fiz agora com o meu parceiro querido, o André. Entendeu? Mesmo que fosse só 2 dias, que era tudo que nós podíamos ter. A viagem deles também não demorou muito, foi rápida. Sim. Mas é isso. Amor é isso. E isso não tem doutrina. Não tem igreja, não tem demônio, Deus, Jesus, capeta 4, que venha dar pitaco. E as fofoqueiras de Jesus que fiquem nos seus lugares. Entendeu? É sobre isso. Isso aí. É sobre isso. Aí, manda bala, Karina. Eu só queria fechar minha parte. Pronto, porque já tá dando a hora e eu vou ter que resolver umas coisas. Porque, né, claro. Eu combinei de 8 horas para um negócio com minha mãe. Porque, sim, claro, né, claro. Eu também sou uma filha muito dedicada. Bonito isso é lindo, hein? Isso é lindo. Parabéns. Aí, a gente vai findar, tá certo? Não teve muitas perguntas, teve gente que falou aqui a questão, o Bruno, né? O Bruno Filho falou que por isso que a questão dessa questão da vigilância, né? E por isso que muitos evangélicos são perversos sexualmente, né? Porque não conseguem se completar, não conseguem ser o que são, e vem essa perversão, realmente, essa sodomia, né? Isso aí a psicologia explica bem direitinho, né? Quando a gente quando nossas pulsões, né? Elas são reprimidas, existem consequências. Isso né? mesmo. Aí é isso, assim, o povo tá dando olá. E assim, a gente vai fazer outras lives mais pra frente, com certeza, porque o Viúla agora é figurinha carimbada. É o Viúla e Rogério, toda vez eu chamo. Que delícia, que delícia. Queria só fazer um anúnciozinho, se você me permite, rapidinho, Pronto, que eu acho que pode ser útil para todo mundo. Quem puder, procura o meu livro Em Busca de Mim Mesmo no Amazon. Tem gente aqui que leu, o Bruno é um que leu e amou o livro, outros amigos meus aqui, o Michael também estava falando comigo hoje. Michael ou Michel, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, é Michael? Eu estava vendo ele daqui a pouco. Ele também falou comigo aqui. É muito interessante porque faz várias reflexões do ponto de vista da questão LGBT, também de religião, essa coisa toda. O nome é simples, Em Busca de Mim Mesmo. É um livro de capa branca, está no Amazon, Sérgio Viúla. Você pode baixar lá através do e-book em qualquer aparelho, celular, computador, tablet, entendeu? E o livro não custa nem R$8, gente. É simbólico o preço. É simbólico. Se ele tivesse capa dura hoje, lá tem um de capa dura sendo vendido, usado, por uma outra pessoa. Sim. A pessoa tem o livro e está oferecendo R$50. Capa dura. Por R$8 você vai ler esse livro aí. E vai fazer uma diferença na sua vida, acredito eu. Porque tudo que eu tenho ouvido das pessoas tem sido muito positivo em relação a isso. Não escrevi agora não, faz tempo. Faz tempo, tá? Mas um amigo meu disse para mim que está muito atual, até hoje. Ele releu o livro. Você vê como a gente não está avançando, né? A gente não avança. E foi isso que eu disse para ele. Eu falei, meu amigo, sabe por que isso está atual? É porque a gente não sai desse poço. Então, falar nisso ainda reverbera. Porque, por exemplo, se eu for falar de certas coisas, como, por exemplo, mulher não pode votar, ninguém entende nada. Como assim não pode votar? Porque mulher agora vota já faz tempo. Mas teve um tempo que mulher não votava. Exato. Naquele tempo, essa conversa era relevante. Como é que essa aí de cura gay é relevante ainda, gente? Já era para estar banido isso há muito tempo já. Exato. Mas então vai lá ler. Vai lá ler o livro, Em Busca de Mim Mesmo. Viúla, manda para mim todos esses links que eu vou deixar aqui, tá certo? E assim, nos destaques, eu boto no Stories, mas o Stories some. Aí eu tenho um destaque só para leituras. Aí lá tem todos os links. E todos os livros que eu leio também estão lá, tá certo? E é isso. Assim, uma coisa que Maria Lacerda sempre falava, que assim, a religião, a cristandade, as religiões monoteístas, elas atrasaram o desenvolvimento e a maturidade da humanidade. Exatamente. Eu concordo total com ela. Porque coisas que a gente poderia estar muito além, a gente ainda está batendo na tecla hoje. Exatamente. E como ateu, como ateia, como LGBT, eu como hétera que eu sou, né? Infelizmente, eu queria ser do Vale também, mas eu tenho muita... Não tem nada errado. Não tem nada errado. É lindo, é lindo. O amor é lindo, o amor é lindo. Mas é bom ter uma pessoa hétero que é nossa aliada. Isso é muito bom, isso é muito precioso. Eu valorizo demais, Karina. Demais. Aí, e tudo mais. E a gente tem que se colocar mesmo, né? E eu espero que essa live tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. E a gente está aberto, tanto eu quanto o Viúla, estamos aqui abertos, sempre para conversar, né? Pode mandar DM, eu sei que o Viúla também gosta de conversar. Adoro. Para realmente fortalecer esse pensamento crítico, que é importante. E se descolar desse moralismo religioso que faz tanto mal mesmo, né? Isso mesmo. É isso.
Quer dar um alô final? Só agradecer muito pela paciência de quem já ouviu. Tem gente que não pode ficar, sai, mas depois volta para ouvir o restante. Tem gente que vai ouvir depois, quando tiver gravado. Não valorizem tanto a forma, mas pensem muito no conteúdo. Aí eu não gostei dessa forma que ele falou, mas o que ele está dizendo é uma grande verdade. Então, pega essa grande verdade e vai fazer alguma coisa que preste com ela. Ok? Exato. Obrigado. É sobre isso. Eu agradeço muito você ter topado, que eu perturbo todo mundo. Gente, eu perturbo todas as pessoas para fazer live comigo. Eu adoro. Mas o povo gosta, então eu tô... É que às vezes eu trabalho em horários que são ótimos para live, e aí eu não posso vir. Mas hoje deu tudo certo. Porque, na verdade, hoje eu ia trabalhar até mais tarde, mas uma aluna minha cancelou uma aula. Aí eu só dei uma em vez de duas. E acabei ficando com esse horário das 6 horas. Por isso que a gente conseguiu ajustar para 6. E essa hora foi bom. Amei. Entrou muita gente aqui. É porque o povo entra, sai, tu sabe, né? Mas vai ficar gravado e qualquer coisa podem mandar comentários, tá bom? Eu agradeço muito a gente ter conseguido fazer essa live hoje. Eu adorei. Tá certo? Okay. E até mais. Um beijo no até coração. Mais. Coração para você também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.